Chegando para vocês, Foda do Roteiro Cast, hoje é o 0014. E Galo, que convidado a gente tem hoje, hein? A gente tem um convidado que ele é... Não, de bravador. Bravador, faz parte da história da cidade. Da cidade, a gente tava no off brincando praticamente na sua vida e carreira profissional de sucesso que tem aqui. Brincou de quê? Banco imobiliário. Banco imobiliário, ele veio criando o que não tinha na cidade. Veio criando, necessidade, atendendo. É. E quem tá chegando pra gente hoje, Galo? Estamos aqui hoje com o empresário Luiz Martins. Seu Luiz. Seu Luiz, Luizão. Luizão. Luizão, pra quem todo mundo conhece. Isso. Os mais íntimos, né? Luizão. Oh. Primeiro quero agradecer vocês, tá? Por me convidar para esse bate-papo aqui gostoso, né? Os amigos, esses meninos que eu já conheço desde criança. Né? Criou. Então, muito obrigado pelo convite e vamos conversar um pouco, né? Falar alguma coisa da minha vida e da nossa vida de Corumbá. Com certeza, né, Galo? A gente pode falar assim que a gente tá em casa, né? Porque, querendo ou não, acho que só você é o único daqui que não trabalhou com o Luizão. Eu já prestei serviço para o Luizão. Diretamente. O Léo trabalhou. Verdade. Né? Então, acho que eu sou o único por fora ainda, né? Vai que surge alguma coisa, né, seu Luiz? Não. Ó. Mas tu também chegando, agradecer nossos parceiros M2 Ultra Fibra, Fora do Roteiro, Cast, apresentando sempre para vocês o melhor conteúdo, com a melhor conexão agora com eles, beleza? Fruta Norte Açaí e refrigerante Funada, o sabor da tradição. É isso aí, falando em M2, aqui estão aqui os brindes aqui, ó. Top, hoje, já... agora definitivamente, a gente tá no patrocínio e na cabeça, né? Tá com a melhor internet da cidade na cabeça, Top. literalmente. Bora. Vamos lá? Começando basicamente pelo começo, né? Foi passado um pouco da história que eu não conhecia a sua, Luizão. Você começou a trabalhar vendendo sorvete nos trens da Noroeste na década de 70. Conta um pouquinho pra mim como que foi isso aí, que idade que você tinha nessa época aí, né? Carlos, eu sou maringaense. Meu pai foi um dos fundadores da cidade de Maringá, no Paraná. Hoje uma grande cidade, uma das cidades mais bonitas do Brasil hoje. E meu pai era garçom de trem, ele trabalhava no trem do Noroeste na época. E ele pegou o bar da estação de Maringá na época e começou o seu trabalho, a sua vida no bar da estação. E nós, moleque, naquela época, os trem, eles vinham todos cheios de pessoal do nordestino, né? Pessoal do Nordeste que veio para abrir aquele Paranazão lá, né? E vinha dentro do trem. E meu pai tinha um bar lá e fazia sorvete, né? E eu e meu irmão, a gente saía com 9 anos, 10 anos, saía com os pratos grandes que tinha. Não tinha isopor naquela época, né? Então você colocava tudo sorvete no prato. Eu vinha na frente vendendo sorvete e meu irmão vinha recebendo atrás. Então é uma história até bonita. E aí nós começamos nossa vida de trabalho vendendo sorvete dentro do trem. E depois também nós vendíamos frango também. Olha. O frango era uma vara grande, botava os frangos tudo amarrado, piava eles, colocava no varão e saía pendurado nas costas. E meu irmão vendendo frango. Isso vendemos em Maringá, vendemos em Campinas depois, quando mudamos para Campinas, entendeu? Mas foi uma história muito legal de Maringá e a gente vivia... Era uma cidade onde crescia, né, muito e tinha grandes plantação de café na época. Então, foi uma fase boa. Café, hoje em dia que tá uma fortuna na brincadeira aí, né? Mas isso a gente pode brincar assim, né? O seu pai, um dos desbravadores de Maringá, a gente pode até brincar assim que o senhor também foi um dos desbravadores da cidade aqui. Veio pra cá, novo, né? Mas na verdade, assim, você saiu de Maringá e foi pro interior da cidade de Paulista ou foi pra Curitiba? Onde você foi ali, mais ou menos? Nós saímos de Maringá e viemos para o interior de São Paulo, né? Campinas, em primeiro lugar. Aí fomos para São José do Rio Preto, meu pai montou um hotel em Rio Preto e de Rio Preto nós fomos para Curitiba. Voltamos em Curitiba, meu pai teve 2 hotéis em Curitiba e Jacarezinho também. E de Curitiba nós fomos para Piracicaba, né? E em Piracicaba eu fiquei 12 anos. E foi quando surgiu a compra do Hotel Santa Mônica, aqui em Corumbá. E
e de repente estourou aquela novela Pantanal, Corumbá, no turismo, foco, cresceu muito na época, né? E resolvemos construir o Hotel Nacional. Então, eu saí de Piracicaba e vim para Corumbá para terminar de construir o hotel. E eu ia voltar novamente para Piracicaba. Mas aí a coisa foi que evoluindo, né? Porque tinha 2 hotéis em Corumbá, só que não tinha estrutura. O turista não vê uma cidade turística ficar dentro do hotel. Ele quer um bom restaurante. Então, nós montamos na época a Rodeio, demos uma reformada para ter um restaurante bom no centro, já que tinha o Ceará. O Ceará era um bom restaurante, né? E no centro nós montamos a Rodeio. E depois não tinha uma agência de turismo para atender o turista, né? Fazer o receptivo. Aí nós montamos com o Jorge da Pantur, montamos a agência Pantur. E aí não tinha o quê? Não tinha pessoal à noite, tinha que fazer alguma coisa, né? O pessoal quer ter algum lazer à noite. Então nós fomos e montamos a Estúdio 1054. E também o passeio no Pantanal, nós montamos, não tinha barco de passeio, fomos lá, montamos a Pérola do Pantanal, que era para atender os turistas que chegavam e ter passear no Rio Paraguai. E também o Hotel Fazenda Charaés, que era para atender os turistas no Pantanal, na época, né? Então, nós começamos a montar vários produtos na cidade que era para atender o turista. O turista chegar e ter o que fazer na cidade, né? E nisso foi passando os anos, né? Eu cheguei aqui, vai ficar 2 anos, hoje eu estou aqui há 40 anos. O Hotel Nacional, agora em outubro, vai fazer 40 anos. O Hotel Nacional foi inaugurado, entendeu? Aliás, o Beto, né, chegou com 2 meses aqui em Corumbá. E ele vai fazer 40 anos agora, então eu sei que o meu Hotel Nacional já vai bate na 40 idade, anos agora também. Tempo voa, né? Então, essa é a história minha de ter vindo para Corumbá e permanecido aqui, né? E não foi só por isso, é que realmente eu gosto de Corumbá. Corumbá é uma paixão minha, né? Hoje eu sou cidadão corumbaense, cidadão ladarense também, né? Que é a cidade irmã nossa aqui, e cidadão sul-mato-grossense. Então, eu tenho esses 3 títulos hoje, eu com muita honra. Eu sou paranaense, mas de coração eu sou sul-mato-grossense e corumbaense. Olha, a gente fica descobrindo as coisas, né, Ju? Até um tempo atrás eu jurava que ele ia paulista, era, né? Agora até ficar sabendo aí. E o bacana é que você vê, né, cara? Se o Luiz abrindo, contando um pouco da história, você vê. A dinâmica sua, hoje, senhor, eu acho que a grande referência que todo mundo tem do senhor e vê o senhor é a questão principalmente de hotel. Mas o senhor contando um pouco da história, isso, querendo ou não, já veio de berço um pouco. Essa questão do empreender, lógico que da situação quando é criança, de família, questão da necessidade de trabalhar, ter mais uma renda que começa na venda dos picolés, no trem, como o senhor fala, dos frangos, mas em si, mas o principal que a gente vê hoje, que ficou para o senhor, essa questão da hotelaria. E nisso daí, como é que foi essa passagem do crescimento de criança, jovem, até o senhor chegar e falar, não, opa, tá legal, bacana, essa vivência com seus pais, como o senhor citou, seus pais, na questão dessa pegada da hotelaria, como que foi esse tempo? Reforçando complementando essa pergunta dele, assim, qual que foi a hora que você falou assim, essa é a hora, que lá do passado você veio para cá e falou assim, essa é a hora que eu quero ter o meu próprio negócio. Porque até então, se me corrija se estiver errado, tudo veio de família, né? Os hotéis, tudo, né? O senhor veio para cá para abrir o Santa Mônica, mas uma questão era de família ou já era seu? Qual que foi o momento assim, você falar assim, eu vou ter meu próprio negócio, venho para cá, como que vai ser? Veja bem, o meu pai começou com um pequeno hotel em Maringá, na época, né? Aí ele veio para o estado de São Paulo, meu pai montou mais de 22 hotéis. E nos 22, praticamente uns 18, 19 hotéis, eu participei junto com ele, tá? Então foi um trabalho feito pela família, né? E meu pai e minha mãe eram muito dedicados. Minha mãe é uma interessante. A dona Iracema, ela era da roça, né? Analfabeta praticamente. Meu pai, garçom de restaurante de trem.
E minha mãe, ela trabalhou até os 84 anos. Ela foi o baluarte de tudo isso praticamente, entendeu? Meu pai tinha cabeça, mas o trabalho era dela. E a dona Iracema foi a primeira toureira do Brasil. Espia, olha só. Com 17, 18 anos. Minha mãe toreava no interior paulista, né? Passava a capa e pegava boi a unha, né, na época. Aí, aos 22 anos, ela casou com meu pai e largou da profissão de toureira. Mas ela toreava realmente para ganhar o dinheirinho dela, para ter um enxoval dela quando ela casou. Ela fez tudo dentro da arena. Então, ela tem uma história muito bonita. E eu entrei na hotelaria com meu pai, a partir dos 14, 15 anos, né, em Curitiba. Nós tinha outro grande hotel em Itamaraty. Meu pai tinha 2 hotéis em Curitiba. E eu sempre tomei a parte financeira de todos os negócios. Então, eu sempre convivi com ele na hotelaria. Ele montou hotel em Americana, em Leme, São José do Rio Preto, Água de São Pedro, Birigui, Cuiabá, Campo Grande, Corumbá, Jacarezinho, Maringá, Curitiba. Então, quer dizer, ele montou 22 hotéis que ele construiu. E eu praticamente participei de todos eles. Então, minha vida sempre foi dentro da hotelaria, entendeu? Sempre foi dentro da hotelaria. E meus irmãos também depois começaram a participar, certo? Mais o Vanderlei, que hoje o Vanderlei, meu irmão, está em Cuiabá, né? Tem 3 hotéis em Cuiabá. E a nossa vida foi dentro de hotel. Primeiro de restaurante, meu pai tinha restaurante, depois partiu na área de hotelaria. Hoje minhas filhas também fizeram hotelaria também. A Carla se formou em Água de São Pedro, em hotelaria. E a Alexandre também na universidade em Piracicaba, na hotelaria também. Então, quer dizer, minha família, graças a Deus, meus 3 filhos hoje estão dentro da hotelaria, né? Isso me deixa muito orgulhoso, porque hoje eu não tenho herdeiro, hoje eu tenho sucessor, hoje, graças a Deus. Então, o pessoal hoje estão tomando conta daquilo que eu sempre gostei de fazer, né, dentro da hotelaria. Fora uma coisa, né, que eu esqueci de falar para vocês. O que eu gosto mesmo se chama Estúdio 1054, que são as discotecas que eu tive na vida, né? Sim. Que eu tive várias discotecas que eu tive em Piracicaba, a Croco, né? Que essa é a maior paixão minha, realmente, é a vida noturna. Eu tive a Croco, que hoje estaria completando 42 anos, 48 anos, a Croco. Ela fechou faz uns 10 anos atrás. Eu tinha a Calypso em Araçatuba, né? Que era uma outra casa noturna. Aí eu vim aqui e montei a Estúdio 1054. Aqui eu montei o salão também e fui também da Breakout também na época. E montamos a Pirata em Bonito, né? Que trabalhou um bom tempo lá em Bonito também. Então, a minha paixão realmente é casa noturna. Tá? É hotelaria, lógico que a hotelaria é a base de tudo, né? É a base de tudo. Mas vamos só dar uma reforçada, assim. Falar de 1054 é um assunto que vai embora, né? A gente vai deixar a 1054, vai falar, porque tem bastante coisa para falar de 1054. Mas, assim, no breve release que passou pra gente aqui, o senhor também entrou no ramo de concessionária também? Bem no começo? Eu tive em Lins, né? Lins. Eu tive ali Lince Veículo, que era a concessionária Fiat. Quando abriu a Fiat no Brasil, né? Eu e 2 amigos meus montamos em Lins, a concessionária de Lins. Ela tinha hotel em Birigui, que era ao lado. Aí acabei montando a concessionária em Lins. Mas foi pouco tempo, foi muito tempo não. Eu tinha casa noturna já também, então não dava tempo de conciliar uma coisa com a outra. Já tinha o que ele gostava de fazer, né? Que é a casa noturna. E quem conhece o Luiz sabe que até no flashback de vez em quando aparece ele DJ, né? Ele brinca nas picapes. 25 anos do Mexico. Na nossa época era disco, tipo colocador de disco praticamente, né? Nessa época. Disc jockey que fala, né? Disc jockey, né?
Mas o DJ depois começou a aparecer, né? Mas a gente trabalhava muito com disco, LP, depois veio os cassetes, era vinil, né? Era vinil e veio cassete, aí CD. O vinil e o cassete andaram junto, depois veio a evolução, veio o MD, aí depois do MD veio o CD, e assim foi por diante. Hoje em dia tá aí. Mas era um trabalho mais difícil, entendeu? Sim. Era muito mais mais manual, difícil né? que hoje você tem um computador na sua frente, tem um monte de... Os DJ de hoje em dia que vai ficar meio zangado, que a gente vai falar, praticamente faz quase tudo. Faz quase tudo. Tem os DJ das antigas, igual o Samuca, né? Igual o Guto, que não abandonou, gosta de tocar no vinil. O Samuca, quando tá lá no flashback, ele fica empolgado, tá? E toca no vinil, eu acho muito barato. Eu brinco com o Samuca, que ele até... Eu brinquei assim, brinca com o Samuca assim, você vai lá e... Qual que é a palavra? Você elogia Samuca fica todo, né? Aí ele toca, ele interessante. solta. Luizão. E falando em Samuca aí, Samuca? Eu já trabalhei com mais de 20 DJs na minha vida, nas casas noturnas minhas, tá? Mas eu sempre falo para ele, entendeu? Igual o Samuca em flashback, nenhum até hoje eu vi. Tá? Ele tem... porque o DJ, é que nós falamos, o DJ, o discotecário, ele tem que ter o quê? Bom senso, tá? E saber o que o público gosta. A gente não toca o que a gente gosta. A gente toca o que o público quer ouvir, o que o público quer dançar, né? Então, é aí que está o segredo, tá? Do grande DJ que eu acho. E o Samuca é esse cara, entendeu? Eu gosto dele porque ele tem esse lado bom. Grande Samuca. Samuca tem história para contar também pra caramba. Tem. Luizão, qual que foi o maior desafio que você enfrentou de empreender nessa área do entretenimento, na área noturna, né? São casas noturnas que na cidade distintas, como lá de Piracicaba e Corumbá. Qual que você acha que foi a diferença de Piracicaba para Corumbá quando você resolveu montar? Lá na Piracicaba era Croco, né? Lá era Croco. E aqui em Corumbá, a 1054. Aí, qual que você acha que foi o maior desafio que você teve para fazer? Porque lá era a mesma coisa, assim, você fala assim, ou era diferente, assim, a questão de montar? Porque lá, querendo ou não, eu não conheço a cidade, mas é bem maior que Corumbá, né? Piracicaba hoje deve ter uns 450 mil habitantes. É uma cidade grande. Eu, quando saí de Piracicaba e vim para Corumbá, ela tinha uns 180 mil. 200 mil habitantes de Piracicaba. Quando eu mudei para Corumbá, né? E Corumbá tinha 100 mil. Infelizmente, hoje continua com 100 mil e Piracicaba está com 450, né? Mas uma pena. Esse 100 mil aí é questionado, esse 100 mil aí. É uma pena, né? Que a cidade não desenvolveu. Mas, olha, a diferença que eu vou te falar um negócio para você. O público de Corumbá, ele é mais atrativo, ele é mais assim... Mais festeiro. Festeiro, entendeu? Aqui o pessoal gosta realmente, curte à noite. Lá no interior você é mais assim, de pegada, entendeu? Diferente. Eu lembro que vocês ainda são da época daqui da 1054, que nós funcionava na sexta, no sábado e no domingo. No domingo. Nós colocava aí na 1054, na sexta-feira, 400, 500 pessoas, e no sábado, 900 mil pessoas. E no domingo ainda ia 400, 500 crianças ainda que iam para a matinê da 1054. E em Piracicaba você não consegue fazer. Na época você não conseguia fazer isso. O máximo era no sábado que você conseguia, ou na quinta-feira, que era os universitários, né? Lá tem muita faculdade. Então você fazia o universitário na quinta-feira. Mas eu sempre fiquei... Praticamente a 1054 ficou 30 anos sozinha no mercado. 25 anos praticamente só, né? Então foi uma trajetória muito grande. Eu falo que hoje, a 1054 hoje faz parte da família corumbaense. Eu falo isso porque eu sempre falo para a Luísa, minha esposa, eu falo, Luísa, a 1054 já passou o avô, os pais e os filhos, e hoje está indo os netos de 1054. Então, é uma geração de família, entendeu? É uma geração que passou dentro da 1054, né? Que conviveu dentro da 1054. Então, hoje ela faz parte de uma história de família. Tá? E foi sempre uma casa que manteve um padrão bom, tá? Sempre não teve muitos grandes problemas, sempre realmente nós fizemos o quê? Alegria daqueles que queriam ter um final de semana bom.
É uma das casas mais completas na região, né? A gente brincava que... Eu lembro do slogan da 1054, a gente se encontra lá, é na Mil que o bicho pega. Mas quando o senhor pegou a 1054, ainda era La Barranca antes ali? Ou como que era? Ou já pegou junto, La Barranca, já era sua? Não, a 1054 tem uma história, né? Que eu sei, né? Seguinte, primeiro que a 1054 era a La Barranca, que era uma sorveteria. Um ponto de encontro em Corumbá, que era muito famoso na época, né? Os marinheiros ficavam ali em cima, era até muito legal, viu as fotos antigas. Aquelas fotos antigas, né? Aí apareceu um camarada lá e com o Bonilha, né? O Bonilha era dono da 1054. Apareceu um camarada lá e colocou a ideia de montar uma casa noturna ali, montar uma discoteca ali dentro, né? E o cara era muito louco. Assim, eu fiquei sabendo, o cara era muito doido e tal. Ele montou ali, o troço começou a pegar, mas o cara à noite ele era meio doidão e pau, foi. Aí o cara, um dia o Bonilha chamou ele e tomou dele tomou não, falou que não dava mais certo e tal. E aí o Bonilha pegou, mas já não dava para voltar como sorveteria. Aí ele transformou a discoteca 1054. Estava no auge daquela época, dos anos 60, 70, 80, né? Transformou em discoteca, estúdio, não é estúdio, era discoteca 1054, né? Ele colocou. E o 1054 é o número da casa. Isso. Né? Local, né? Endereço, né? Endereço lá. É o número 1054. Mas a 54, 1054, eu associei ela à boate 54 dos Estados Unidos. Que é uma das casas mais famosas de Nova York e dos Estados Unidos hoje, é a boate Chan. Ainda existe em Las Vegas hoje a 54, né? Estúdio 54. Mas, vou associar isso àquela casa noturna. E que referência, então, né? A referência, vou colocar estúdio 1054. Tanto é que a gente coloca o 10 pequenininho e o 54 grande. Que lembra o logo deles também. Para lembrar que pode colocar referência. o mesmo nome e tal. Isso tem marca, né? E patente. Então, você colocou estúdio 1054. E aí... E lá, aí nós pegamos uma boate, modernizamos, compramos do Bonilha a Estúdio 1054, nós queríamos abrir uma casa. Aí eu falei para o meu irmão, olha, a gente ia abrir e comprar o concorrente, vamos comprar, e a gente toca, né? Melhora ela, dá uma ajeitada e tal. Aí nós compramos 1054 e começamos a reformar ela, mudar o visual da casa. Era pequeno. E aí transformamos ela em Estúdio 1054. Você vê a referência, ele começou vendendo sorvete no trem e foi para um lugar que era uma sorveteria. Isso que já estava processando isso agora. Essa referência aí. Tá rodando aí. O lugar do gelo. Não, bacana. E sem contar que, como o senhor falou, começou, aí abriu o hotel, aí tendo hotel, o senhor buscou a necessidade de fazer a questão do restaurante. Aí buscando também suprir a própria necessidade sua e também da cidade, tenho certeza disso, para a época, né? Que o senhor falou, são aí 40 anos aí para mais, que já está na região, na cidade, claro. E depois disso, a questão dos barcos hotéis. Quando linkou essas três situações, hotel, agência de turismo, restaurante e o barco, na questão, quando entrou o barcos hotéis, quando entrou, como a gente teve aqui a própria Joyce, que veio aqui, falou... Agradeceu demais também o senhor, que foi grande parceiro dela quando precisou, contou a história. A gente, vou até pedir para o senhor confirmar essa história do que foi compra e venda no papel de pão no barco dela, né? E quando vê essa questão dos hotéis, assim, como que ficou a visão, o senhor que tinha mais um contato do pessoal do turismo, dos turistas que vinham de fora de Corumbá para Corumbá, quando o senhor abriu isso? Agora a gente tem barco hotel. Como que ficou a visão de Corumbá nessa situação? Do senhor, assim, pessoal, como o senhor viu? Que nós tivemos aqui, os pioneiros, era Orozimbo, né? Eu conheci muito Orozimbo, o seu Gabriel, Geraldão também, entendeu? E eu também ajudei o Gabriel também, o primeiro barco dele para o Gabriel trabalhar. Hoje eu tenho milênio, tem uma coisa. E o Geraldinho, quando apareceu aqui, né? Ele começou também, todo mundo começou bem
lá embaixo. Todos esses grandes empresários que tem em Corumbá na área de pesca aí, tá? São caras lutadores. Os caras começaram do nada mesmo. Geraldo, Orozimbo. E vocês falaram uma pessoa aí que eu tinha 3 barcos. Barão do Melgaço, Calypso e Caiamã. E Pérola do Pantanal, que era de passeio, né? E a visão minha eu sempre achei que o grande turismo do Corumbá é o turismo de pesca, tá? Porque é um tipo de turismo que é o turismo que você vende e entrega o produto. Faça sol, faça chuva, seca, o fogo, você entrega o produto. É diferente de Pantanal, você vender Pantanal, que choveu, você não consegue ir na estrada, caiu a ponte, você não passa, a balsa não funciona, o hotel fazendo não está funcionando. Então, é um tipo de negócio muito arriscado. Você vende e muitas vezes você não entrega o produto. E barco-hotel não. Barco-hotel você entrega o produto. Então, já é um tipo de turismo mais seguro. E vocês me tocaram aí o nome da Joyce, né? A Joyce esteve aqui conversando. E a Joyce é uma referência hoje no Brasil inteiro. Ela é dona de uma marca Joyce Tour, entendeu? Se você for na feira em São Paulo de náutica e de pesca em São Paulo, você só veio falar em nome de Joyce. Então, esse anzol rosa dela foi um pum assim que, entendeu? Ela conseguiu alavancar as mulheres para a pesca, conseguiu trazer as mulheres para a pesca no Pantanal, em qualquer lugar do Brasil. Hoje as mulheres, eu sou adepto da pescaria hoje. E a Joyce, quando ela contou a história para vocês aqui, da compra da Caiamã, a Joyce era guia de pesca aqui. Mas ela é uma menina que, fora de série. Aliás, eu falo para vocês o seguinte, se Corumbá tivesse 5 Joyce, isso aqui era muito diferente. Essa menina, essa mulher, ela é de garra, uma pessoa assim, eu admiro muito, eu tenho uma paixão por ela, entendeu? Em termos de empresária. Por quê? Joyce tem duas coisas que qualquer ser humano tem que ter e valorizar. Primeiro é humildade, tá? A humildade é uma coisa muito, muito séria. E a outra é gratidão. Essa pessoa tem que dar gratidão. Até nós estamos aqui por causa de quê? A gratidão de Deus colocar nós aqui. Então, nós temos que ter uma gratidão, né? Pelo menos para Deus que deixou nós estar aqui nessa hora. E segundo é você agradecer tudo aquilo que você recebe de alguém, ou tem alguém, entendeu? Então, Joyce sabe disso. Joyce, ela tem gratidão por várias coisas. Ela fala muito de mim, que eu ajudei muito ela. Eu sei que eu ajudei. E fico feliz de ver que a pessoa, ela cresceu, sobressaiu, entendeu? Eu ajudei muitas pessoas. Entendeu? Muitos foi para frente e outros não. E talvez nem gratidão tem, nem aceitaram nada. Então, eu fico feliz de ter uma companhia, uma empresária como Joyce em Corumbá, tá? Porque ela realmente é de valor. Então, os barcos hotéis hoje estão indo muito bem nessa região aqui, graças a ela. Muito, né? Bem por ela. Não que não poderia estar bem, mas hoje nós estamos hoje num patamar diferenciado do Brasil, hoje em turismo de pesca, através do seu nome e do trabalho dela. Ela fez agora, faz 25 anos que eu dei o barco para começar a trabalhar, né? E ela está fazendo 25 anos agora a empresa dela, certo? E até vamos fazer uma festinha para ela esses dias aí. Ó, spoiler. Porque quando eu fiz 70 anos, ela fez para mim uma homenagem na casa dela, né? E ela me escreveu muito bonito, uns diretrizes muito bom para mim. Eu tenho até um quadro pendurado na minha sala lá, entendeu? Então, bacana. Então, essas coisas que a gente guarda, eu acho que na vida a gente leva isso, não leva mais nada, né? Tem que levar o que você deixa de bom para as pessoas. Eu acho que essa é a mensagem, né? Tipo assim, a gratidão, o reconhecimento, né? Que o senhor estendeu a mão, ajudou, né? Hoje em dia você vê ela aí... Em ascensão. A ascensão, crescendo, né? Assim, podemos brincar que ela é a cara do turismo no turismo na cidade, né? Isso é gratificante. Você saber que você ajudou, a pessoa reconhece que o senhor ajudou, fala para todo mundo que o senhor foi um dos primeiros a incentivar ela.
Esse agradecimento é válido. Ela fez uma homenagem para o senhor, você falou que você tem na sala do senhor. A gratidão, eu acho assim, na minha opinião, uma das melhores coisas no ser humano. A gente fala assim, o senhor já ajudou bastante pessoas. Eu sou um exemplo, o senhor me ajudou bastante. No passado, não sei se o senhor recorda, que a gente não tinha condições de comprar uma câmera fotográfica. Não, começa pela moto. Não. Também, a moto começa pela moto. Serviço, Não, mas em si, quem estender a mão, compra uma moto e parcela. Não, paga do seu jeito. Aí vamos pagando. Tipo assim, a câmera. A câmera tinha a Miami House lá. Eles vão falar pra você, só vai lá, pega lá. Aí assinava o recibinho todo final de semana pagando a câmera. Entendeu? Eu acho assim que pessoas igual ao senhor, hoje, é difícil achar. Porque as pessoas hoje em dia, uma ajuda a outra já com interesse, né? O senhor não, o senhor estendia a mão. Sabe, assim, eu sou muito grato ao senhor pelo que o senhor me ajudou. O senhor ao Beto também, que o Beto também seguiu essa linha. Um dia, quando estragou minha câmera, o Beto fez a mesma situação. Só que aí, galera, a gente tem que, não interrompendo, a gente tem que abrir um grande aspa, né, seu Luiz, que, como o próprio Anderson falou aqui, hoje em dia são difíceis as pessoas serem dessa forma. Não, eu vou ajudar, vou estender a mão. Só que também, hoje em dia, como o seu Luiz falou assim, hoje em dia é muito difícil a pessoa ter humildade e o principal é trabalhar com a palavra. Porque eu falo assim, de criação a primeira moeda que o ser humano tem, que já começa com ele, é a palavra. Acho que no caso o Anderson, quem conhece ele sabe, o senhor mesmo aqui, a gente tem esse vínculo. Sabe, se não tivesse palavra, não tivesse confiança do trabalho da pessoa, acho que não acontece também. Como o senhor mesmo falou. Teve gente que o senhor ajudou, gratidão, reconhece tudo, mas tem gente também que não. Só que isso é como o senhor mesmo falou, hoje já não cabe, é deixar na mão de Deus, a sua parte o senhor fez, mas o que, da mesma forma que a Joyce vem, que a gente trouxe ela aqui, e a gente puxou comentários, tem todo o que rola na cidade, o senhor, até hoje eu não encontrei uma pessoa que fale alguma coisa ruim do seu Luiz, mal do seu Luiz. Tem o que falar, né? A gente brinca assim também, outro exemplo, tem meu próprio irmão, né? Entrou no 1054 lá novinho, magrelo, hoje em dia ele tá aí, Luizão. Isso que eu ia falar. Nós já traga. Vem. Chegou o recebido de hoje, né? Rapaz, seu Luiz, aqui é um recebido especial. Por favor. Daqui. Caramba, eu até... Vila Pizza. Tamo junto mais uma vez. Olha Zé Pantaneira, rapaz. Zé Pantaneira. Olha aqui, meu. Olha, não, tá, me dá esse aqui, eu vou mostrar esse aqui. Ó. Aí, Luizão, só sente o drama aí. Ó. Nossa, olha com banana. Nunca vi essa pizza com banana da terra. Isso é a Pantaneira. Galera, né? Mais uma vez, Felipe Nathalie, muito obrigado pela parceria, pela confiança, nosso mais novo patrocinador e parceiro. E galera, isso daqui tem que mostrar. Não, pega na câmera. Isso aqui, seu Luiz, não sei se o senhor conhece o Luiz Vila. Olha aí. Essa daqui é a exclusividade deles. É a famosa... Não, é de pudim. Pizza doce de pudim, cara. Só o Vila Pizza tem em Corumbá. E essa é novidade. Só eles que tem. É pizza mesmo? Eu achei que era o doce. Não, é pizza doce de pudim, seu Luiz. Olha. Isso aqui é exclusividade. Tá, corta pra gente, por favor. Mais uma vez. E lembrando, galera, Vila Pizza, sabor e qualidade de verdade. A Nathalie e o Felipe são os proprietários. E a Nathalie Vila, que vem do nome da empresa deles, que é o quê? É que ela é descendente italiana mesmo. E o segredo da massa dele, daquela receita tradicional italiana, tá na família desde cedo, e anos e anos e anos. Tamo junto, Vila Pizza. Daqui a pouquinho o senhor vai provar a pizza aí, o senhor vai falar. E vou aproveitando, se eu aceito um água, um mate. Eu quero mate. Mas voltando aí o assunto aqui do Galo, tá? O André trabalha hoje, né? O Galo tava conversando, tá? Mas... Você quer natural ou gelo? Hein? Com gelo? Tem gelo com copo. Você tem gelo? Assim mesmo. Obrigado. Ó. Lá. É bom esse mate, né? Pena que tu não tá fazendo mais aqui, tá fazendo longe agora, né? Não, eles estão com uma fábrica em Campo Grande agora. Estão em Campo Grande. Não, em Campo Grande. Estão em São Paulo e em Campo Grande agora. Só tem representante. Nós tínhamos a fábrica, era aqui, né? A fábrica nossa era aqui, mate. Mas o cara falou alguma coisa aí, tá? A família desse menino aqui vem do pai dele. O pai dele foi um dos primeiros, foi o primeiro funcionário meu que fazia toda a manutenção do Hotel Nacional. Luciano, pai dele.
E trabalhou muito tempo comigo. Paguei vários cursos com o pai dele. Aí ele foi embora para Campo Grande. Campo Grande. Entendeu? Trabalhar em Campo Grande. Esses dias ele fez um trabalho em Campo Grande. E conheço a mãe dele, então, batalhadora, trabalhadeira, né? Que a sua mãe, parabéns. Ela criou todos esses meninos aí. Foi. Né? Galo, a sua irmã. A Luciane, o Lucas. Lucas. E também ele criou um menino que eu gosto muito dele. Trabalha comigo, André, né? André Sets. O André. Midon. André tamo junto, um abraço pro André Midon. É isso aí, André. De jeito, tamo junto. André entrou na 1054, né? Desde menininho ainda, tá? E se adequou lá. Hoje ele é meu braço direito na 1054. Hoje a boate só tá aberta por causa do André, tá? Que ele tem uma dedicação para aquele lá como fosse dele. Tem um ciúme da boate. Tem. É um menino especial, o Beto. Gostava muito, trabalhou com o Beto também. Entendeu? Comigo. Se eu não tivesse ele, eu falo até para o André agora, né? Se não tivesse o André, a boate não estava aberta. Não. Então, ou estaria abrindo muito pouco, né? Trabalhando muito pouco. Uhum. Porque você tem que ter uma pessoa dedicada, uma pessoa que gosta do que faz, né? Porque muitas vezes o cara fala assim, seu Luiz, porra, o senhor trabalha muito, tá louco, só vive 5 horas da manhã, o senhor tá passando a Rua América aqui, né? Toma café todo dia no hotel. Todo dia. Não, eu ajudo no café, eu gosto. Olha só. Léo que sabe, Eu falo, não, que nada, rapaz, eu faço nada não. Mas não, faz sim, o senhor trabalha lá, não sei o que, eu vejo, o senhor vai lá direto, né? E o senhor está lá no hotel, está na boate, tá não sei aonde. Eu falei, não, eu não faço nada não. Mas por que o senhor fala que você não faz nada? Eu falo, porque eu faço o que eu gosto. Quem faz o que gosta não trabalha. Tem ditado. Né? Então, André, eu falo do Andrezinho assim, faz o que você gosta. Quando você faz o que você gosta, não tem tempo ruim. Agora, coloca eu numa coisa que eu não gosto. Aí eu estou trabalhando. Mas hoje eu falo o que da trajetória que o Luiz contou pra gente. O que ele faz? O que ele vai fazer que não gosta? Ele foi fazendo, que nem brinca, né? Um banco imobiliário. O banco imobiliário, vou fazer. Tipo assim, tem um precisa, hotel, vou fazer. Tem um hotel, precisa de um restaurante. Um restaurante vou precisar de negócio de turismo. Vamos abrir um negócio de turismo. Assim turista quer passear no Pantanal. Vamos fazer um barco. Vamos fazer um barco. Não, ele quer dar uma volta à noite. Vamos fazer uma canoa noturna, pô. Detalhe, né? Vamos fazer um barco. E foi um bom tempo o maior barco do... Navio, a gente sempre fica nesse negócio. Barco e navio. O Calypso ainda é o maior de passageiro ainda. De passageiro. O maior barco hoje é da Joyce, que é a Caiamã. Caiamã hoje é o maior barco, entendeu? Mas eu pulei muito de galho, entendeu? Mas tem galho que você quebra também, bicho. Não é assim também não, por exemplo. Eu, para fazer o barco Calypso e Caiamã, Barão, eu tive que construir o estaleiro. Aí nós construímos em Ladário o estaleiro lá, que está lá até hoje o estaleiro, né? Nós construímos lá em Ladário para construir esses barcos. Na época eu me meti também e construí a Gesa também, depois alfandegado, junto com outros Teve sócios. parte do senhor na Gesa aqui em Corumbá? Hein? Aqui? Corumbá, Gesa? A Gesa foi eu, Antônio Mira, o Zaran e... Quem mais? Nós eram em 4 sócios. Jovi Peronde. 4 sócios. Quando nós começamos a construir uma Gesa na época. Só que não era negócio meu, né? Eu acabei vendendo a participação lá, que não era. Mas nós montamos, na época que a Receita procurou nós para construir a Gesa na Gesa. Então, a gente muitas vezes constrói várias coisas que não é do seu ramo. Então, você fica meio que variado, perdendo um pouquinho de noção, né? Eu entrei na construção civil, fui dono da Itaoca com o Jorge, construí vários prédios em Corumbá e tal, entendeu? Que já é outro tipo de ramo. Eu estou aqui há 40 anos, tem dia que eu fico pensando, rapaz, eu montei tudo isso, né? Construí tudo isso. É tempo. Aí você fala, a vida é curta. A vida não é curta, não. É que você esquece de tudo que você realiza ali atrás. Não, isso que eu ia falar da situação que o senhor tocou às vezes assim, que eu coloco o meu Insta, assim, pessoal, que eu falo assim,
O ser humano quer sempre a questão de ficar bem, evoluir, conquistar. Só que às vezes o ser humano, como o senhor falou... Como o senhor me falou, às vezes esquece também de agradecer. Primeiramente a saúde, a vida que a gente tem, mas o principal é, se você parar, acho que todo mundo devia fazer isso. Às vezes, se você parar hoje, respirar um pouco, falar assim, tá, hoje eu tô aqui, eu tenho isso, eu tenho tais coisas, conquisto, mas há 1 ano atrás, como estava a minha vida? Há 5 anos, há 10 anos atrás, como estava a minha vida? Eu acho que é isso, como o senhor, acho que toca nessa parte que o senhor falou aqui. Às vezes fala assim, a vida é curta. Não é que é curta, é que nessa busca de perfeição, ficar bem, se cuidar, conquistar a questão muito, no caso hoje em dia, o bem material, a pessoa se perde um pouco. Também esquece de agradecer e observar o quanto que evoluiu, cresceu. E as oportunidades que passaram também de aprendizado. Hoje, como diz o outro, não que eu me arrependo de fazer tudo que eu fiz, tá? Mas devia ter feito um pouquinho menos. Não aproveitado mais. Porque eu não me arrependo do que eu tenha realizado nesse tempo todo, porque isso é uma coisa que você vê do seu ego, né? Você quer fazer, você quer montar e quer evoluir, né? Não é ter mais ou ter menos, isso não é a questão. A questão é daquilo que você quer, o que eu quero realizar. E o meu negócio é esse, eu vou fazendo a coisa, entendeu? A evolução dos negócios não é querendo mais, tá? É ter mais. E faz aqui, vai ali, para lá, vai embora e vai realizando isso. E isso é uma coisa da pessoa. É do ser humano, daquele que tem aquela vontade de realizar, de fazer. Mas eu não me arrependo, não. É bom demais. Tudo aprendizado, né? Mas não, hoje o seu Luiz é por causa disso. Não, mas quem conhece o Luizão vê. 72 anos, o cara fica falando, 72 anos, rapaz, será que eu tenho essa idade mesmo? Parece que eu não tenho essa idade de 72. Desculpa interromper, mas a gente tem muito da idade física e da idade mental, né? A gente pode ter 72, é que nem eu brinco, assim, eu tenho 43 anos, mas não sinto que eu tenho 43 anos. 70. Até parece. Quem conhece o Anderson sabe. Tem hora que eu me sinto com 30, mas o corpo não entende. Essa que é a merda. Não responde. Não responde muito bem. Fala, pô, querer ter 30 é bom. Agora o corpo vai olhando e fala, não dá certo, mas não. Mas quem conhece, eu vou falando dessas coisas que o Luizão faz aí, quem conhece o Luizão sabe que ele não para, né? Não. Começa cedo, né? Não, isso é verdade. Até a própria essa didática, essa dinâmica aí do senhor hoje, parece que é um culto seu particular. O senhor acorda cedo, vai pro hotel, já sabe a outra. Você quer achar? Até mesmo a Jorge falou, quer achar seu Luiz, falar com ele, vai cedo no hotel que ele vai estar lá, tomando café, ajudando no café da manhã. Eu fico direto praticamente lá. Só interrompendo, Luizão. Fica à vontade. Para experimentar aí. Tem um guardanapo pode ficar aqui. à vontade, senhor. Enquanto isso, vou fazer nosso merchan. Eu comi no hotel, que eu saí de lá, eu falei, vou comer um lanche aqui que... Rapaz. É que ele não sabia que ia ter a pizza. Não sabia que ia ter essa pizza boa aqui. Eu falei, eu não comia nada, não. Luizão, então vamos continuar, prosseguir. Hoje são 7 hotéis. É da família, né? São 2, 4, 6... São 9 hotéis total. 9 com Bonito são 10, né? Que a pousada em Bonito são 10. Tá. O que mudou desde o início até hoje, na atualidade, o seu estilo de gestão dos hotéis? O que você acha que mudou? Porque o senhor viveu todas as mudanças que teve que ter, né? Passamos pela dificuldade, né? Todos passando, mas eu acho assim que desde o pequeno até o grande empresário passou na pandemia, essa infelicidade de tudo parar. Mas o que você acha assim, que mudou na sua gestão do passado até hoje na hotelaria? Eu vou falar um negócio para você. A evolução hoje é muito grande no mundo do negócio, né? Hoje eu estou fora do mercado. Eu falo para meus filhos. Hoje eu estou fora do mercado. O meu mercado era de um tipo de hotel totalmente diferenciado, entendeu? Sistema de reservas, sistema de gestão, era totalmente diferente do que é hoje. Hoje você tem o veículo
de venda, por exemplo. Na minha época, hotelaria, uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, 30 anos atrás, por aí. Você ia abrir um hotel, por exemplo, em Corumbá, Hotel Nacional. Uhum. Tá. Você vinha abrir o Hotel Nacional em Corumbá, você inaugurava o hotel. Peraí. Quando você inaugura um hotel em uma cidade, não é o povo da cidade que usa o hotel. Você tem que ter um trabalho de venda onde? São Paulo, Campo Grande, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, é complicado. Meu pai nos abria um hotel, ficava 6 meses dando prejuízo, 7 meses dando prejuízo. Até você ser conhecido, até lá fora, você conseguir ter reserva dentro do seu hotel, você fazia propaganda ou rádio, tem uma televisão que era branca e preta da época, ou colorida, ou jornal. Não tinha outro meio. Né? Hoje não. Hoje mudou. Hoje, para você inaugurar um hotel, você coloca no Booking, coloca no Decolar, coloca nas empresas, em 3, 4 meses você já está. Existe outro. Hoje o dinamismo da propaganda, de mostrar seu produto é muito rápido. Né? A internet veio para ajudar muito. E eu, com 72 anos, hoje eu não acompanho mais isso. Eu não tenho mais como acompanhar. Eu sou um bom administrador na área hoje de manutenção, de aumentar no físico, a capacidade de hospedagem. Isso realmente eu tenho hoje o know-how. Tá? Mas o know-how hoje de administração de venda, de administração de hotelaria, eu estou largando meus filhos hoje. Como eu falei para vocês, eu tenho 3 sucessores meus hoje. O Beto hoje toma conta de 2 hotéis em Piracicaba. Está indo muito bem. Está fazendo curso, está fazendo treinamento. Isso é muito importante. Tem minha filha em Campo Grande, toma conta do Indaiá. O Indaiá também é o mesmo princípio. Aqui eu tenho a Carla, que está comigo aqui no Hotel Santa Mônica, e lá na Pérola, né? Lá na Pérola do Pantanal. Também, entendeu? Com gestão muito boa de venda, trabalhando em cima de treinamento, de acompanhar, né? E tem eu que fico gerenciando a questão de aumentar o número de apartamentos. Estamos construindo agora no Santa Mônica mais 40 apartamentos, tá? Que é para um princípio de melhoria do Hotel Santa Mônica, mudar um pouquinho. O Hotel Santa Mônica vai fazer 70 anos agora, então, quer dizer, já tem um passado e você tem que mudar, né? O estilo do hotel. E também aumentando agora o Hotel Indaiá e Piracicaba. Então, nessa área eu estou. Uhum. Tá? Mas na área financeira, administrativa, não. Isso eu não participo mais. Então, e eu fiz minha hold também, já fiz minha hold, já fiz a participação de toda a família dentro da hold. Porque uma coisa eu aprendi na vida, né? Que você não deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, eu não quero que meus filhos, eles dividir cada um uma cidade. Uhum. Por quê? Porque a hotelaria, quando está bom em Corumbá, Campo Grande está fraco, Piracicaba está fraco. Quando o Corumbá cai aqui, o movimento, Campo Grande está bom, Piracicaba está bom, Água São Pedro, ou então Bonito, ou Cuiabá. Então, quer dizer, você tem uma diversidade para você conseguir manter seu negócio. É diferente quando você tem todos num lugar só e aqui caiu e você começa a ter problema, né, no seu negócio. Então, essa é uma ideia que o meu pai sempre deixou, que não coloca os ovos na mesma cesta. Divide sempre ela, né? Que se cair uma quebrar, você tem outras de você sustentar. Então, essa é uma coisa que eu coloco na ideia deles toda a vida, que entendeu? Não separar e não tentar dividir as empresas. Uhum. Manter um padrão de empresa todo mundo. Eu criei uma hold empresarial que hoje mantém todo mundo em sociedade, né, com um monte de princípio. Foi umas ideias que eu tive agora. Cara, e você vê que é um negócio... É espírito de empreendedor, cara. Não, da visão. E quem tá assistindo, isso é uma super dica, hein?
Não, mas é bom, entendeu? Mas, seu Luiz, com todo eu, como dizia, eu já tô indo, né? Então tem que deixar esse negócio. Indo pra onde? Rapaz, aqui é mais 100 anos, meu pai. Seu Luiz, com todo respeito, o senhor não queima, passa aqui, não. O quê? O senhor já comeu com toda... Vamos comer aí, meu. Então, hoje a gente tá com hoje nós temos convidados especiais. O cara que chegou dando bronca na gente aqui, né? Não, seu Luiz, ali é o convidado que... Não, ele jogou na cara do Anderson jogou aqui. Na minha cara, que não chamei ele. Falou, você não chama, mas o Léo me trouxe. Rapaz, o negócio tá bravo. Então, beleza. Ayrton, sinta-se à vontade. Tainara, aqui. Pode vir aqui pegar. Vem aqui pegar. Não. Pra provar a pizza da Vila Mix, se você não provou ainda. Vila Mix? Eita, tá falando de festa show, já tá evoluindo. É Vila Pizza. Desculpa. Dá esse corte aí. Muito bom. Vila Pizza. Bonita. Ayrton vai provar aqui a pizza. Essa aqui de que é mesmo, Johnny? Essa é pantaneira. Pantaneira e a outra? É de cupim, cara. Olha só. Passa uma aqui também, por favor. Tem até a pizza, se não me engano, é pimentinho isso aqui, ó. Pantaneira e cupim. É? Seu Luiz, com todo respeito, sabe que tá perdendo. É que o senhor é todo um mister. Essa lombrinha aqui... Eu vou pegar um também agora. Aí, ó. Seu Luiz, de verdade. O cara fez propaganda agora. Aqui, rapaz, aqui é... Cara, isso é maravilhoso. É sabor da avó. Sabor da avó? Olha aí. Essa aqui? Da banana. Da banana sabor da avó. Olha só, sabor da avó. Então. E tem cebola roxa, cara. Olha que É interessante. top, é deliciosa. Sabor da avó. Hum. A nossa assistente aqui pegou e passou pra nós, corrigiu Feedback. a gente aqui. Feedbacks certinho. Gente, não dá. Felipe, Nathalie, o que é isso, cara? Peraí que Pessoal, eu vou pegar também. peça Vila Pizza, rapaz. Vila Pizza. Não tem igual, não adianta. Aí eu vou provar da avó também, porque todo mundo pegou da avó aqui, eu vou provar da avó. Vamos. Uma boa mesmo, hein? Eu gosto de pimentão. E a massa dele é o especial disso, é segredo Cara, de família muito boa. mesmo. Muito boa mesmo, porque ela chega a derreter aqui. Interessante pra caramba. Ficou silêncio. Na verdade... Léo, rola o VT dos patrocínios enquanto Léo, isso, vai. Aí, aqui, ó. Léo, faltou o Léo, pô. O que é isso, Léo? Vai? Léo. Esse aqui, na verdade, pra quem não conhece, é o Momento Chicão. Fica à vontade, não fica com vergonha não, seu Luiz, tá em casa. Vai experimentar a massa boa. Ah, é diferente. Top, meu. Faz uma laga. Tá muito longe aí. Pega esse break aí. Pizza é a alegria do gordinho. Ainda mais o Rony que tá com o corpinho com os aqui. Se Deus quiser, essa semana começa o Projeto Verão. Nossa, começamos nem em abril, tá mentindo já. Já foi? Eu disse que vai começar o Projeto Verão pra perder a barriguinha dele. Ah, é Projeto Verão? Essa é propaganda. Já foi o verão, agora vai chegar o inverno, agora é comida pra caramba. Olá, pessoal, boa noite. Estou passando aqui para mostrar para vocês o pedido que a gente vai enviar lá pro pessoal fora do roteiro. Dá uma olhadinha só. Essa aqui é a cupim ao alho e a da avó. Nossa famosa carne seca, banana da terra, pimenta piquinho. E não podia faltar a nossa famosa pizza de pudim. Se você quiser fazer seu pedido também e receber essa delícia aqui na sua casa, é só fazer o pedido pelo telefone 99699-3640. Só mandar um oizinho lá que a gente já atende vocês. Luizão, então prosseguindo aqui. Legal esse troço aí. É. Eu vou ver se... O qual que você tá legal? O gelo saborizado? Não, tô vendo limão e sal desse cara aí. Vou experimentar. Você toma com cerveja ele? Como é que é? Toma com tudo, Luizão. Até com água, se quiser. É como se fosse aquela água saborizada. O gelo, tem vários sabores, né? Tem, como que é? Coco, goiaba, morango, limão. Tem de água de coco, tem melancia, Então dá pra você maçã verde. Limão tem também? Tem. Tem. Então dá pra fazer uma batidinha, então você coloca Dá, ali, coloca tranquilo. cachaça Exatamente. Pronto. E aproveitando a deixa, Fabrício do Gelo Pantanal, muito obrigado, nosso parceiro oficial do nosso gelo de qualidade, tá? Se tiver galera interessado, só ligar, faça seu pedido, receba em casa ou nas melhores conveniências e postos de revenda.
Gelo Pantanal. Fabrício, tamo junto. Depois a gente passa contato, seu Luiz. Sim. Opa, Que é top. já fizemos uma venda, vamos querer comissão, hein? Ó a bonificação. Olha a bonificação aí. Johnny, passa pra mim o mate que Léo surrupiou. É bom, Michael. Ih. O mate... Pegou lá? Ali, Tatá trouxe lá. Pode pegar aí, vou tomar. Pode ir, tá. Eu dei uma pra... Pro nosso visitante. Nossa. Ele é de Marinha. De Marinha, né? De Marinha. De Marinha, não, agora ele é de prefeitura. É, de pref. Desde que evoluiu. Luizão, então a gente pode dizer assim que, literalmente, o senhor tem deixado um grande legado já pra família, né? Tá tudo certinho ali, cada um tomando conta de uma parte, né? A Carla no Santa Mônica, a Alessandra no Indaiá, e o Beto tá tomando conta do outro lá, como chama do outro lá? O Beto tá em Piracicaba. Piracicaba, como chamou? Do Hotel Beira Rio e do Hotel Antônios. Ele toma conta de são dois lá. hotéis. Então, tipo assim, o senhor já deixou um grande legado na cidade, né? Desde hotel, restaurante, barco, estaleiro e mais. De tudo isso aí, qual que você acha que foi o seu, posso dizer assim, considera o mais emblemático que teve para a cidade? Eu acho que a hotelaria é uma das coisas essenciais para a cidade, né? Porque quando você vai a um destino, né, a primeira coisa que você procura é onde se hospedar. Onde você vai ter um local para hospedar, onde você vai ter um ponto de apoio, né, na cidade, já que você não vai ficar na rua, né? Então, a hotelaria é um dos comércios muito importantes da cidade, que é ali que abriga os visitantes, né, as famílias que vêm à cidade. Então, eu acho que de todos os meus negócios, a hotelaria, e ela é uma coisa rentável também, uma coisa, entendeu? Que a minha família sempre deu certo, graças a Deus, né? Não podemos reclamar. E também, eu digo, os produtos que você tem que ter na cidade, né? Produto de um passeio gostoso, uma atração boa, que nem agora o pessoal também vem aqui para montar um cinema em Corumbá. Eu acho interessante, né? Você ter mais um produto na cidade e vários que você tem que ter. O que eu falei para vocês, quando eu comecei a montar em Corumbá boate, restaurante, barco de passeio, hotel fazenda, agência de turismo, realmente porque é o que a pessoa procura, né? Chegar numa cidade e ter uma estrutura para poder atender ele. O cara não vem aqui para ficar deitado numa cama, né? Ele quer ter produtos, né, que seja interessante. Agora, eu sempre acho aqui em Corumbá, sempre achei um pouquinho de falta, tá? De ter um pouquinho mais de empreendedorismo, mais de ter mais empresário investindo na área de turismo em Corumbá. Foram poucas pessoas que investiram nessa área em Corumbá, tá? A não ser barcos e hotéis, tá? Deixou-se a desejar muito. Por exemplo, hoje nós estamos praticamente sem nenhuma agência receptiva em Corumbá. Eu sempre falo que o nosso turismo aqui, ele caiu muito. Eu estou em Bonito há 27 anos, 28 anos em Bonito. Eu cheguei em Bonito era feio. Bonito era feio. Era feio. Não tinha asfalto, tudo era precário, tudo, né, decaído, um lugar bonito e tal, mas o que aconteceu? Quando eu falo, em 28 anos, saiu em Bonito. A estrada não era asfaltada de Campo Grande a Bonito, saiu a Jardim. Saiu uma estrada que sai de Bodoquema a Bonito, asfaltaram, era 70 quilômetros, que pega Miranda, Bodoquema, Bonito, asfaltaram. Asfaltaram aquela estrada agora, 21 quilômetros, que vai para os passeios ali até a Ilha do Padre, tudo asfaltado. Asfaltaram aquela estrada que sai para Porto Murtinho, por dentro do aeroporto ali. E asfaltaram agora Bonito até Aquidauana, 100 e poucos quilômetros. E Bonito não tinha nada. Bonito tinha... Quando nós fomos lá, até visitar lá,
e o prefeito chamou para investir em Bonito, lá tinha poucas agências, poucos guias, né? Hoje Bonito está com 38 agências de turismo, está com 202 guias de turismo, entendeu? E está com 68 produtos. 68 produtos. Entre cachoeira, passeio, passeio, 68 produtos. Corumbá, que há 28 anos era o top do turismo no Mato Grosso, né? Quando se falava só no Pantanal. E nós tínhamos até uma estrutura pequena, mas tinha. Hoje, o que acontece em Corumbá? Hoje nós temos uma agência receptiva, nós temos em Corumbá 3 guias, né? E nós temos o que hoje? Não temos acho que 5 produtos hoje para entregar para turista. O único produto aqui que é contemplado com atendimento perfeito é o barco hotéis, os barcos hotéis, né? Então, Bonito, Corumbá perdeu muito na área de turismo. Nós não teve investimento, entendeu? Eu não digo só no setor público, não, mas eu acho que no privado também, que deixou de ter empresários, tá, para fazer o investimento no setor de turismo, no setor de lazer em Corumbá. Então, isso eu sinto uma falta de não ter um companheirismo nessa área de empresário. Então, aí, citando que, como o senhor falou, assim, não é só o público, só o privado também. Mas, querendo ou não, o privado puxa o público, né? Que a partir do momento que o empresário chega, não, eu vou investir, tem a questão de governo, prefeitura, que tem proposta, contra-proposta, e fomenta também, e todo mundo ganha. Isso que eu também concordo, em certo ponto, com o senhor. Pegando esse gancho aí. A Pantur, a MC4, o Barco Pérola, o Navio Calypso são marcas de presença da sua empresa no turismo local, né? Como que você vê, já que você está falando do turismo, como que você vê o futuro do turismo no Pantanal? Com essa sua colocação que você deu agora aí. Primeiro é que eu falei, nós precisamos criar produto aqui. Precisamos ter empresário para criar produto. E nós tínhamos também uma Bolívia, que era uma zona franca que ajudava muito o Corumbá. Isso foi uma grande perda nossa, que a Bolívia acabou com a zona franca, que hoje Ponta Porã é uma bela cidade turística hoje, setor de compra. Você vai em Ponta Porã hoje, né? Se você já for bom Ponta Porã, vocês veem outra como pegada agora. Lá, é outra pegada. E o que tem lá? Só turismo de compra. Turismo de compra que nós tínhamos aqui na Bolívia e perdemos, na época. Era um puta de um produto de venda. E Corumbá não tinha só a Zona Franca. Nós temos o Pantanal, tem cidade, tem turismo ecológico, turismo histórico. É uma cidade que tem muitos produtos, mas não está montado, não está produzido, não tem ninguém investindo na área, então isso é ruim. Muitas vezes as pessoas falam, mas, São Luís, você é dono de tudo aqui? Não é que eu sou dono de tudo aqui. É que eu tive que fazer. Eu tive que montar para poder... Para atender a minha demanda. Para atender, porque o meu negócio é hotelaria. Meu negócio, eu ganho dinheiro com hotelaria, né? No ramo de hospedagem. Mas eu não vou ter hospedagem se eu não tiver produto na cidade que atenda o turista que vem aqui. Então você tem que investir. Eu tenho certos negócios aqui, talvez eu falo para meus filhos, não é para dar lucro, entendeu? É para ter. É para ter, é para atender. O cara chegar aqui, vou vir fazer o que em Corumbá? Não, tem. Tem o que se fazer em Corumbá. Então, eu sempre torci para vir investidor, para ver gente que venha para somar, né, em Corumbá. Porque nós só vamos melhorar o turismo em Corumbá a hora que nós tivermos realmente os produtos aqui que há interesse e o pessoal fique entusiasmado a ter. Tá? A briga nossa hoje aqui no Pantanal é o pesque não leve. Tá? É o pesque não leve. Nós queremos aí aumentar, né, o número de turistas em Corumbá. Para acontecer isso, nós temos que pegar o pesque e solte, né?
seria uma maneira de nós não ter aqui 30 barcos hotéis, mas sim 50, 60 barcos hotéis. Seria mais um atrativo agora, tem pastor. Porque hoje, eu vou falar para vocês o seguinte, a maior empresa hoje em Corumbá, que dá mais emprego em Corumbá, é o turismo de barcos hotéis. Por que eu falo isso? Por exemplo, no Calypso, se eu tiver 50 passageiros, eu tenho 50 funcionários trabalhando. É um por um praticamente. Né? Você pega o Calypso, você coloca lá 50 passageiros no meu barco, eu tenho 25 piloteiros, tenho 2 maquinistas, tenho 2 comandantes, eu tenho cozinheiro, 2 cozinheiros, tenho ajudante, praticamente é um por um dentro da embarcação. Então você vê o volume, hoje uma indústria, para ter 50 funcionários, é uma puta indústria grande. E você tem um barco, hotel. Então nós temos 30 barcos hotéis hoje aí, né? Fora esse é barcos comercial, né? Fora o de esporte e recreio, que são mais de 60, né? que dão emprego também. Então, é uma máquina de dar emprego muito grande, entendeu? O turismo de pesca, ela dá uma margem de funcionário, de emprego muito grande. Eles são totalmente diretos, né? Tem turista fechando o pacote, direto. Mano, os indiretos é maior do que o direto. Não. Porque você tem os catadores de isca, né? Você tem os postos de gasolina, que tem mais funcionário para atender, você tem as padarias, e isso é uma bola de neve, a coisa vai ampliando, né? Por quê? Porque existe um consumo, e esse consumo gera outros empregos. Né? Então, se a gente conseguisse realmente ter uma pesca esportiva de atração, porque o cara que vem pescar aqui, o que ele quer? Ele quer pegar peixe, né? E nós conseguimos hoje colocar na consciência do pescador que vem para o Pantanal, do pesca não leve. É impressionante. No começo, ninguém queria. Tinha medo de que o cara não viesse pescar. Se ele não vai levar o peixe, ele não vai vir pescar. Mas mudou esse conceito. O pescador foi fazer o quê? O esporte. Ele quer fazer o esporte. É pegar o peixe. Não quer mais levar peixe. Mas ele quer pegar. Que emoção. Ter a sensação de pegar, né? É a paixão dele pegar um peixe grande, pegar alguma coisa. Então, não é a questão de levar mais peixe. E isso é que nós estamos brigando há mais de 30 anos, tá? Diminuindo cota, até chegar no ponto de cota zero. Né? Cota zero. Não é o pesca que solta. Se não pesca, não leve. Pega um peixe, come no barranco, come dentro do barco. O melhor peixe do mundo é aquele que você pega na hora e come na hora. Né? A gente pesca. Esse é o verdadeiro peixe. Não é o que leva, congela. Não. É isso aí. O que mais que isso bate com o falei, senhor? Que o senhor estava comentando, eu atrapalhei, o senhor cortei. Fala assim, isso é o principal, que são os empregos diretos. Só que o senhor já pegou a demanda que ia comentar. Mas os indiretos também se fomentam de uma forma extraordinária, que é muito mais. Que você falou, o cara vem, fica no hotel, à noite ele quer sair, à tarde ele quer dar uma volta, esperando a hora do passeio, a hora de embarcar, tem toda essa questão. E essa questão que o senhor vê e cita isso, não só o senhor, como acho que todos os empresários que trabalham nessa questão dos barcos hotéis, hoje em Corumbá, que é maior de expressão e força, essa questão da visão ecológica é muito importante. Isso daí, assim, a mais do senhor, o senhor já pensou em realizar algum projeto particular de consciência ambiental, além desse pesca que não leve, que tem assim, tem alguma coisa planejada ou não? Você fala no setor ecológico? Isso. De toda a cadeia? Isso. Eu veja bem. Eu estou em Corumbá há 40 anos. Barcos hotéis, eu estou com 36 anos. Barcos hotéis, tá? Eu fico muito feliz, né? E quando eu subo lá, quando a gente sobe lá para cima, tá? Você pode pegar um barquinho, subir daqui lá na reserva, Caracará.
Você não vai achar uma garrafa de água dentro jogada na água, você não vai achar um papel dentro da água, que a consciência é muito grande do barco que você tem. E se por acaso um dos pescadores ali jogar uma latinha na água assim, o piloteiro ele vai lá na frente, ele retorna, pega a latinha, põe no barco e sobe. Ele não fala nada pro turista que jogou a lata, jogou um papel. Caiu um papel, ele volta lá, ele pega o papel, põe dentro do barco. Não chama atenção do turista, nada. É lógico que quando ele vê isso, ele nunca mais joga nada, né? Ele já entende, né? Que fez merda, né? Então, é por aí. Fala, galera. Tá gostando do conteúdo? Então curta e se inscreva no canal. E hoje, novidade. Tá chegando para fechar com a gente a internet M2 Ultra Fibra, a mais rápida da região pantaneira de Corumbá e Ladares. Se você não tem, ligue. Link aqui do lado para você, faça o seu pedido e tenha a melhor e mais rápida internet em casa. E super promoção rolando também. A cada amigo que você indicar, você está podendo ganhar 1 mês grátis de internet na faixa. Então aproveite e venha ser M2 Ultra Fibra. Bora! Então a consciência hoje nossa é muito grande. Porque isso aí é o nosso futuro, é o futuro dos nossos filhos, né? Nossos netos. Se perder isso aqui, os barcos têm que encostar tudo e acabou. Então, eu acho que isso é uma consciência, né? E a gente espera sempre que a população também entenda isso da cidade. Eu acho que Corumbá ainda falta um pouco, né? Falta um pouquinho de consciência ainda, mesmo da população, né? De ter um certo respeito com a natureza, com os deveres dentro de casa mesmo. O cara tem um dever dentro de casa, né? Do seu próprio quintal, do seu próprio frente de casa. Tem uma história que eu sempre conto pro pessoal, o seguinte. Eu tenho Bonito há 28 anos, falei. Né? Mas vocês conhecem Bonito, você vai lá hoje, é uma cidade limpinha. Lá tem o Festival Festival do Inverno. Né? Do inverno. Tem outros festivais bonitos. E quando tem o festival, eu fui há uns 15 anos atrás. E lá lota muito. Lá, como é mais perto de grande cidade, os festivais lá lotam muito, mas muito turista. Campo Grande, Dourado, tudo em volta ali, né? Fica ali ali pertinho, tem uma né? população de 2 milhões, 3 milhões de habitantes em volta, e fica fácil chegar ali. E a cidade lotada, tal, e você não vê um carrinho de lancha na rua, você não vê um vendedor ambulante na rua, né? Acabou a festa, você olha, a cidade está limpinha, as ruas limpinhas, né? Não tem nada. Aí eu comentei com o prefeito, falei, pô, parabéns, ó, tudo limpinho, viu? A cidade, né? Não sei o quê. Eu não vi um ambulante, não vi nada aqui. Falei, não, sobre isso. O problema é que é o seguinte, os comerciantes aqui da rua, entendeu? Eles trabalham o ano inteiro, pagam IPTU, tem funcionário, mantém aluguel da sua loja e tal, dos seus bares, lanchonetes, entendeu? Não é justo que numa semana que eles podem ganhar mais, deixa montar alguma coisa na sua frente. Um ambulante, um carrinho, não sei do que, entendeu? Então, nós não deixamos montar. Quer que o comerciante manter seu negócio e crescer seu negócio aqui dentro. Então, eu achei muito interessante aquilo. Eu achei até uma atitude, entendeu? Visão que dele, né? Valorizando, né, o pessoal da cidade e mantendo uma cidade no padrão. Então, é isso que a gente muitas vezes fala, ó, nós temos que achar uma maneira, nós temos aqui um certo cuidado, né, na sua limpeza, manutenção da cidade. Cara, que massa a visão que tem do... É que assim, igual como fala, hoje, quem tá assistindo o podcast tá vendo a pegada empreendedora do seu Luiz, conhecendo um pouco mais da história dele, assim, mas o importante também que traz é como veio bastante outros convidados que vieram aqui também. Traz a visão que o senhor tem de fora de Corumbá. Que às vezes a pessoa fica aqui, aí fica naquela situação, porque aqui é interior, porque é longe de tudo. Só que vão colocar, não é porque é longe de tudo que é interior, que pode ser, vão colocar de qualquer jeito. Jogado, feito de qualquer jeito. Eu acho que é bom que o senhor toca nesses assuntos para trazer um pouco mais de informação, tipo, de possibilidades e como a gente pode estar melhorando também. Porque tudo na vida a gente tem que ter referência. Isso. Viu? A gente tem que ter referência.
Eu falo disso porque eu vejo o estado de São Paulo, uma cidade a cada 20, 30 quilômetros tem uma cidade. Aqui não é 220, 400 quilômetros tem uma cidade, referência, né? E você vai a qualquer cidade do interior paulista, você vê que é bem montadinho, bem limpinho, os caras têm um cuidado, pintura de casa, da cidade, entendeu? Você vai em Birigui, Araçatuba, Penápolis, vai em Piracicaba, Americana, entendeu? O padrão de casa, o padrão de cuidado, por quê? Porque existe referência. Eu saio daqui, eu vou em Americana, vejo a casa do cara lá bem montadinho, bem arrumadinho, pô, eu já começo a ter uma referência da minha que eu tenho que ter, né? É a mesma coisa do vizinho do seu lado. Se ele vai lá, arruma a calçada, ele pinta a casa, pô, você fica olhando e fala, pô, tem que fazer a minha também. Mantém o padrão. Então, tudo na vida tem que ter uma referência, né? E isso é isso que a gente espera, que o cidadão na cidade comece a ter boas referências. Mas aqui é complicado, ele fica muito longe de grandes centros, né, de referências. Então, muitas vezes o cara fala, tá bom assim mesmo, tá bom. Deita aí, deita na rede aí. Planta ali, de calçada e tal. Aí vai. Brincando ainda com o termo de bonito, né? Eu tive foi mais tempo que a gente tive uma vez lá, né? Faz tempo, que eu fui para Bonito para fazer o serviço com o Léo lá. Realmente é uma cidadezinha bem organizada, né? Embora, entre aspas, seja pequena, né? O Luizão falou que ele foi em Bonito quando Bonito era feio ainda. Agora, realmente, Bonito é bonito, né? Agora tinha 6 mil habitantes, já está com 25 mil. Não, e antes, Bonito era só 4 ruas, né? Que era a principal, a da praça é de cima e pronto. Acabou. Agora não, agora tem. Eu passei por lá, não fui lá, mas passei por lá. Mas eu brinquei que Bonito é a cidade do quebra-mola. Um em cada quadra. Um em cada quadra. Devagar, não tem como andar correndo. Mas ali é porque, como o próprio senhor falou, ali o fluxo de turismo ali, o pessoal andando... Não, mas tá correto, não, sim. É daqui, não tem como você mandar a mais de 20 ali. Cara. Não, mas não tem por que ter pressa. O pessoal tá brincando mesmo. Não, mas o planejamento é top também. Luizão, me corrija se estiver errado, são 280 empregos diretos gerados na região. Como que você enxerga a responsabilidade social do empresário nesse contexto? A gente juntou 280, parece ser mais, sempre tem o direto e indireto, né? Hoje tem 382 total. Direto, né? Uhum. Mas eu gostaria de dar 1.000. Viu? Mas a responsabilidade nossa, entendeu? É da preocupação sempre de não ter esse emprego. Eu falo sinceramente para vocês, entendeu? Eu gostaria de dar mais emprego ainda, porque muitas vezes as pessoas reclamam muito de funcionário. Funcionário é isso, funcionário é aquilo. Mas eu, pelo menos, nos meus negócios, a gente sempre tem uma parcela de funcionário, qualquer negócio tem, né? Até não, os amigos a gente tem também, né? Uhum. A gente tem 20% de amigo, péssimo, tem 20% de funcionário, péssimo. Mas nós temos 80% que são colaboradores, são pessoas que você tem o que tem por causa dele. Eu sempre falo para meus funcionários, vocês, o que eu tenho aqui, eu dependo muito de vocês. Porque se não for vocês, sozinho eu não faço nada. Né? A gente não faz nada sozinho, não. Se não tiver os colaboradores, os funcionários que você tem, tá? Então, você não realmente... a valorização de funcionário e a responsabilidade do empresário hoje é grande. A gente tenta... A coisa tem que dar certo, né? E você não pode pensar em diminuir, tem que sempre aumentar. E essa foi sempre minha visão. E eu acho que meus filhos também devem estar no mesmo caminho, graças a Deus. Que bom, né? Agora com a ampliação do Santa Mônica, vem mais emprego aí. Não, eu vi o parceiro aí da parte do fundo que, do nada, que tem um acesso ali do estacionamento, né? Na lateral ali na 13, na Dom Aquino, que entra Dom Aquino. Eu vi puxando e falei, rapaz... Mas a gente brinca e fala que é da noite pro dia. Hoje ficou mais fácil, entre aspas, ficou mais fácil fazer, né? Porque é tudo... Hoje é pré-moldado, é mais tranquilo. Não, que eu falo, eu tô fora da evolução agora, bicho. Eu tô ficando meio
Meio pra trás já. Eu visitei lá a obra do cinema, conversei com o menino lá, esqueci o nome dele, um casal que tava lá, né? Muito bacana Silvio. os dois. Muito bacana os dois. E, cara, ele falou, levantei essa parede aí em menos de um dia. Hoje... E pra Corumbá também, o pré-moldado, eu acho que foi uma grande sacada, porque ele é térmico também, né, seu Não, tem o pré-moldado, tem outro nome. Drywall, né? Que chama. Tem o drywall, tem o steel frame e aquele novo lá que eu até hoje não consegui falar o nome dele. No Santa Mônica agora é outro, já é outro material. Que é o térmico já, né? Ele é termoacústico. É termoacústico, isso que vai aqui. Pra Corumbá, rapaz, tem que ter um térmico. Não, ele funciona bem. E é rápido, né? É rápido, bem rápido mesmo. A gente viu, eu passei brincando ali com esse tamanho, já tava lá em cima, o guindaste levantando as coisas. Não, tava, tá quase pronto já ou falta muito? Não, ele vai até novembro. Novembro? Final do ano, então, pode preparar. Montar ele, depois tem que uma montagem, né, dos móveis e tal, que demoram também um pouco de tempo. Mas em novembro inaugura lá, se Deus quiser. Tem festa? Ei. Tem festa? Se o Luiz é festeira, tem festa. Não, tem festa, moço. Dá certo. É o novo ciclo, né? Como você falou. Cara, é evolução, né? Passando a evolução. É a evolução do Santa ciclo. Mônica. O senhor disse que ele é o primeirão aí. O Santa Mônica tem história, né? Isso que vai. O quadro ali. Então, Isso. É um hotel bem antigo. Quem já entrou no Santa Mônica naquela parte, tem a recepção logo na entrada, daquele jardim de inverno que sobe ali, eu acho que é isso que fala, né? Aquela parte do meio. Isso, onde tem ali. Aquele foi inspirado naquele hotel em São Paulo, né? Que é o Maxud. Acho que aqui eu vi pra fora daquele O lá. engenheiro, ele inspirou mais aquilo lá. Eu fiquei assim, dizer que ia pegar. E pra se ver que no tempo dele, se você chegar pra ver hoje assim, isso ainda é moderno. Que você vê hoje, se você pegar o senhor que é uma pessoa viajada, eu tenho certeza que vai, por curiosidade, em novos hotéis e pelo Brasil, vai em inaugurações que recebe convite. Você vê que até hoje o pessoal pegou essa pegada de fazer coisa acústica, interno, mas aberto também, né? A ideia dele, como o Corumbá era muito quente, realmente ele deixou aberto o meio que era para ter ventilação ali. Isso. Essa é a ideia dele. Interrompendo você, brincando com você. Aí, tem uma pessoa que não morre cedo. Não, falando o Léo tinha dele. acabado de mandar mensagem de JB aqui. Já tá aqui, João. Nossa, fica à vontade, João. Tá? Tem João, pizza aqui. tem uma pizza aqui, ó. Oi. Aí, Tem de uma pizza pudim docinha também. Aqui, se à vontade, João. Tem de doce também aqui. E já aproveitando de falar também, se eu estava falando de 1054, que dia que ficou? Flashback? Temos uma série de flashback. Não, o especial, tempo matinê, fala comigo. Dia 7 dia próximo sábado, 1054 também. Tá conseguindo pegar certinho. Tá na TV. Ficou dia 7, né? De junho. Confirmado? Confirma aí. Então, galera, matinê do meu tempo, que flashback é pra Anderson e pessoal, né? Então, do meu tempo, dia 7 de junho, pra lembrar as matinês do nosso tempo, então... Falou o novinho. Vai lá, viu? Já tem cliente aqui já. Não, aqui já tá todo mundo marcado já. Todos já compramos VIPs. Sobe boy na pista. Sobe boy. Rapaz, ei, João, preparem. Nós falamos de André, falamos de Samuca, esquecemos do João Batista, né? Não, mas a gente deixou o JB pro final, porque ele sabia que ele ia vir. Né? A gente tava segurando, Porque senão já mata os assuntos, né? Vai com tudo, né? JB, promotor da 1054, né? Não, foi, já veio aqui primeiro ele podcast. Abriu os podcasts. Podcast. Luizão, JB abriu. Ele que abriu, né? Foi o 001. Eu assistia. Contou de histórias também. Abriu pra nós, João? Isso aí. Começou, rapaz, começou. Não abre não, João. Não abre não, João. Lá ele. Bom, vamos seguir aqui. Vamos seguir. Mas assim, pegando ainda esse gancho dos funcionários, vamos lá, a gente pode enumerar. Tem o Samuca, o André, tem o JB, cada um com suas funções ali, né? O Samuca DJ, André começou como iluminador, aí virou DJ. Aí tem o João Batista, que foi e sempre será do promotor oficial da 1054. Promotor oficial. Né? Tem o Valdemar Valdemar. Altas histórias de Valdemar naquela. Valdemar, deixa eu entrar aí. Tinha um.
E tinha o Dival, né? O Dival. Tinha o Baiano, o saudoso Baiano. Samuca DJ. Falecido, bom. Esse dia eu encontrei com a filha do Baiano. Puta, gente que viveu lá. Cris, né? Altas histórias do Baiano. O Baiano era gente boa pra caramba. Mas a questão de falar assim, a gente trouxe o senhor Luiz hoje, mas como fala assim, o cara brincou de banco imobiliário na cidade, desenvolveu, cresceu, investiu na cidade, mas a gente, sobretudo, a gente remete, cara, a Estúdio 1054, como o senhor disse, faz parte da história de Corumbá. Rapaz, não tem quem não... Sim, ali é que nem o João Batista tá aproveitando esse gancho de pegar as gerações, né? Tem isso. Desde da matinê, hoje, que nem o próprio Luizão falou, já foi pai, não, os avós, pai, filho e neto. E neto agora. Então faz parte, né, João? Já. Faz uma parte... Mais uma geração, né, João? E o João viveu tudo isso aí. João viveu. Ele foi as gatinhas 1054, Baby Look, eu lembro. Garota Molhada, Pantera. Então, aí, não, chega um gancho, volta a garota molhada aí, né? Mas hoje em dia não pode. Não, olha, existia uma coisa, né, que hoje se fizer na 1054, dá problema... Danos morais, dando não sei o quê. O que era, João? Que era banho de espuma, lembra? Banho de espuma. Banho de espuma. Se você fizer hoje no boate aquilo lá, você vai preso. E era uma loucura. Não, mas era uma loucura. Não. Eu conto para os outros, você fica olhando e fala, será que foi que teve mesmo? Eu lembro do banho de espuma. O cara ficava com espuma até no pescoço, assim, a boate inteira. O cara com... E todo mundo curtindo, todo mundo molhadinho. Eu olhava sapato, era roupa. Hoje, se tivesse celular, naquela época não tinha celular. Não tinha celular, não é? Não tinha. Que ia dar de BO em celular. Não, vai ficar todo mundo com o flash ligado, vai ficar bonito na foto. Mas pegando já essa situação que o seu Luiz faz parte, faz parte, junto com a 1054, da história de Corumbá, esse reconhecimento e a identidade sul-mato-grossense que o senhor... O que significa para o senhor receber o título de cidadão sul-mato-grossense, depois de tantos anos de trabalho no Estado, e também que o senhor tem o título de cidadão corumbaense e ladarense. O que significa para o senhor, depois desse tempo, receber esses títulos aí? O mais importante de todos eles foi de Corumbá, né? Eu já sou um corumbaense, falei para vocês, sou um corumbaense, né? E acabei ganhando o Nelsinho, o título de cidadão corumbaense, depois do Paulo Rogério lá em Ladário, né? De ladarense. E o sul-mato-grossense foi realmente um que eu não esperava ganhar, né? Ter esse título de sul-mato-grossense. Mas eu acho que eu merecia já. Falei, 40 anos, bicho, agora... Não era 40, né? Era 20, 28 anos, né? 30 anos que eu recebi o cidadão. Pro João, né? Mas são coisas gostosas. É que a gente fala, né? São aquelas coisas que beneficiam todo o seu trabalho, né? O reconhecimento. Saber que é reconhecimento, né? Eu sou a favor do título cidadão corumbaense. Mas desde que a pessoa tenha feito alguma coisa pela cidade. Eu falo de mim, né? Mas você põe uma Joyce aí que veio lá de Guaíra para cá, né? Você põe o Jorge Antônio Mira, né? Que veio para Corumbá, também montou várias coisas em Corumbá, o cara que investiu na cidade, entendeu? Isso sim, são cidadãos, né? Aquele que veio aqui e foi um excelente professor de faculdade, um cara que deu, né? Que tem um mérito, educação, né? Muita gente vê as pessoas que têm algum recebimento que não tem nada a ver. O título de cidadão corumbaense realmente teria que ser para grandes idealizadores, alguém que realmente fez alguma coisa pela população, pela sua cidade, né? Eu acho que esse título é um título que deveria ser bem reservado, entendeu? Para realmente ser valorizado e ter seu valor de trabalho, né? Então, o sul-mato-grossense ele já é uma coisa mais específica, né? Porque na época foi porque fiz em Bonito, assim, o deputado, né, que era o Orro, né? Que ele reconheceu os títulos de Bonito, o prefeito de Bonito até na época. Quando fez a Pirata em Bonito, ela foi um ponto de
charme e bonito na época. 30 anos quase. Então, aquilo, aí tinha os trabalhos feitos em Corumbá e depois os trabalhos feitos em Campo Grande. Né? Já tinha construído hotel lá, já tinha vários prédios em Campo Grande e tal. E foi aí que o Orro, né, quis realmente homenagear com o título de cidadão sul-mato-grossense. É umas coisas que é boa. Isso dá um ânimo gostoso. Bom, conciliar essa origem paranaense, que eu não sabia que ele era paranaense, jurava que ele era São Paulo. Paulista, né? Essa origem paranaense com essa forte identidade que se construiu aqui no nosso estado, né? A gente tem uma brincadeira entre a gente, né? Porque todo mundo, quando erra o estado, né, é corrigido, Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Aí o Ricardo brinca, a gente tem que trocar o nome do estado. Botar Estado do Pantanal. A gente tá até pensando... Falamos com a Joyce, a Joyce também ficou assim, né, interessante e tal. Porque toda vez a gente fica corrigindo esse povo. Mato Grosso do Sul. A gente foi Mato Grosso no passado. Agora a gente é Mato Grosso do Sul. Aí virou essa briga de ficar corrigindo. Pantanal é Mato Grosso. Não, tem Pantanal lá também. Mas... Aqui tem 60%. Então, o maior é aqui. 40%, né? Mais da metade aqui. A gente tava conversando em off. Desculpa, a gente até brincou, né, sobre Pantanal, que a Joyce bateu os pés. Bonito? Não é Pantanal. A Joyce... Ela falou. Bonito não é Pantanal. Bonito não é Pantanal. Pantanal é aqui. Bonito tem os lugares. Bonito, não, ela certinho. É barriça mesmo. Ela é aqui. Aí você não conhece Anderson com Campo Grande. Não, eu tenho uma minha rixa com Campo Grande, porque, meu Deus do céu, é um povo assim... Brincadeiras à parte, né? A gente brinca e fala assim, fica corrigindo a gente, falando que a gente fala engraçado e tal, e fala que a gente... A gente imita carioca e Campo Grande imita paulista. Não, e fica com essas brincadeiras aí que a gente... Gaúcho. Que a gente tem origem boliviana. Aí eu brinco assim, mas a gente tem origem, vocês que são mistura de tudo. Tudo e tudo. Não de nada, né? As brincadeiras à parte, família e sucessão. Sua esposa, que por coincidência ficou Luiz e Luísa. Olha essa coincidência, né? Então, puxando, a gente tá no fora do roteiro, puxando esse gancho até, deixei passar em branco. Dona Luísa, como que foi? Conhecer? A Dona Luísa, eu conheci ela no 7 de setembro. Fui levar minha irmã para ver o desfile 7 de setembro. Aí chegando na rua ali perto, e me apresentaram ela. Ela fazia agronomia na Luiz de Queiroz, na faculdade, né? E eu nunca guardei no telefone, é interessante, né? Eu nunca. Aí eu conversei, falei, à noite você vai fazer alguma coisa e tal, né? Meio, por quê? Não, queria convidar pra gente comer alguma coisa e tal. Qual é o seu telefone? Ela me deu o telefone. Aí eu fui embora e tal. Eu falei, acho que eu vou ligar para essa menina aqui. E eu consegui guardar um telefone. Falei, então essa aqui deve ser a mulher mesmo. Eu liguei e ela atendeu. Ela atendeu, né? Rapaz, eu nunca guardei no telefone, né? E aí começou o trem. Aí eu conheço a Luísa há 52 anos. Namoramos 4 anos e faz 48 anos de casado. Então é minha companheira, essa aí... E hoje, que casal de referência, né, cara? Né? Luiz e Luísa acompanha e vai junto e... Só ver se eu entendi. E ela boate também. Durante 28 anos, ela entrava comigo na boate às 10 horas e saía às 5 horas, 6 horas da manhã. Mas tava cuidando. Depois de tocar New York. Hein? Foi de New York. Né? Meus 3 filhos praticamente nasceram da boate. Ela já saía e mas eu falo para minha mulher que a gente tá casado, entendeu? Porque ela cuidou disso. Porque não que a gente, homem, a gente seja uma pessoa perigosa, pessoa que, né? Os homens realmente, mas o ambiente que a gente trabalhava era um ambiente que se largar sozinho é complicado. Você ter família é muito complicado. Tinha o risco, né? Porque ali você trabalha o quê? Com música, com bebida, com festa e dono da casa, entendeu? E o pessoal, então a Luísa fala, Luísa, você me acompanha, você que ficava ali, ela ficava mesmo, ficava ali no... Cuidando. Ela era caixa da boate e olhava lá pro som, que eu era DJ na época. Eu mais os outros que estavam junto comigo. Então, ela ficou
direto lá e cobrando. Tá certo. Não, tá certo. Assim, só para ver se eu entendi. Qual que era o nome da faculdade mesmo? Da faculdade que ela fez? Luiz de Queiroz, agronomia. Luiz de Queiroz, Luizão. São as coincidências, né? Que vai Mas você gerando. contar E que o tá pai predestinado. dela chamava Luiz. Olha aí. O pai dela chamava Luiz. De família, cara. Eu, família, tudo Luiz. Então, vamos lá. A família e a sua esposa e filhos também estão envolvidos nos negócios da família. Como que é trabalhar em família? Todos os empresários falam que família não dá certo em negócio. Né? Que é muito complicado trabalhar com família. E realmente é complicado, é muito complicado, entendeu? Eu, graças a Deus, agora... Não vou falar que vocês não tive problema também, não. Todo mundo tem. Mentira, falar que não teve problema, tá? Mas com o tempo você vai aprendendo algumas coisas, você tem que saber se doar também, né? E hoje, meus filhos me acompanham hoje muito bem, entendeu? Hoje eu já passei praticamente para eles. Você vai entendendo que vocês têm seu tempo, né? E tem que saber que você tem que acompanhar eles, porque é melhor agora que mais tarde, para não estar mais aqui. Então, hoje eu acompanho eles e aceito hoje os negócios, até que a hold que a gente montou é uma hold familiar, né? Uhum. É uma hold familiar, que tem mais fácil você controlar. Há um controle, todo mundo controla a empresa. Isso é muito bom. E vão se adaptando. É lógico que no meio do caminho vai entrando os agregados, né? Aí você tem os genros, tem os netos. Os agregados. Aí a coisa vai começando, o caldo vai engrossando, né? Uhum. Então hoje você tem que saber contornar a coisa. E a questão dos netos, eu vejo, do pouco que a gente conhece, o senhor que vive nas festas. Corrigindo, né? É aquele vô babão ou não? Hein? É aquele vô babão? Muito, mas... Estraga os netos. Mas a gente... E outra coisa tem que aprender na vida. Você tem que curtir os netos até os 7, 8 anos. Depois acabou. Viu? Eles gostam de você ao mesmo tempo, mas já não é Chega uma hora, não é a mesma coisa. Não é mais, entendeu? Tem meus amiguinhos. Meus netos agora, a última tá com 8 anos. Eu tô perdendo, entendeu? Aquele vô herói, né? Uhum. É que nem o pai herói, vai até uma certa idade. Depois o pai já não é tão herói assim, já não é tão... Seu Luiz, a gente tem uma pergunta do... Vamos deixar essa pergunta pro final. Vai deixar pro final? Vamos deixar pro final. A gente tá chegando naquela parte mais chata do programa, né? Que é o finalzinho. Se a gente pudesse bater o papo, a gente bater o papo. A gente tenta segurar um horário, só que quando a conversa começa... Quando a conversa é boa, ela prolonga. A boa, ela prolonga. Mas já sinta-se convidado pro próximo, desde já. Alguma novidade pra gente alguma novidade aí. pode estar trazendo. Eu vou perguntar para você aquela pergunta bem básica. Antes, tem uma outra pergunta final que o Ricardo questionou hoje no grupo, né? Que eu também achei uma pergunta bem relevante. Que conselho que você deixaria para os jovens empreendedores que estão começando hoje, com pouco recurso? E como o senhor começou, né? De pouco recurso. O conselho hoje, quem está começando, tá? É que eu falo para meus filhos o seguinte: negócio, no meu tempo, o pessoal fala, mas naquele tempo era mais fácil, né? Você crescer, tem que crescer. Negócio nunca foi fácil, né? Sempre foi difícil, tá? Só que antigamente você tinha, entendeu? Fala assim, antigamente você tinha menos burocracia. A burocracia era bem menor do que é hoje. Hoje a burocracia, você abrir um negócio, tocar um negócio, leis e ambiental, e o problema hoje, entendeu? É muito complicado. Então, hoje a pessoa tem que pensar muito. Eu falo, o que você deixa para os seus filhos hoje, eles têm que cuidar muito bem. Para ter novamente é muito complicado. Mas
quando estava crescendo a minha vida, eu comecei minha vida, a Luísa tinha um tio que era muito rico. E eu queria crescer, eu queria ter... Eu cresci na vida, ter bastante coisa. Né? Aí eu perguntei para ele, o José chamava, José, como é que é? Como é que faz para ser bem sucedido na vida? Vou te dar 3 conselhos, você. Vou te dar 3 conselhos. Como é que é? O primeiro é trabalho, o segundo é trabalho, o terceiro é trabalho. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Pode pegar duro que... Né? Não tem segredo. Não tem segredo, não. A vida é assim. A verdadeira, a vida realmente é isso. É a dedicação, né? Todo mundo se dá bem na vida. Só que tem aqueles que querem ter um pouco a mais. E para ter um pouco a mais, não tem feriado, não tem dia santo, não tem horário, não tem... O cara tem que se dedicar e correr atrás. Ah, não, mas eu quero ter uma vida modesta, quero ter um salário normal. Beleza, todo mundo vive. Né? Só que aquele que vai sobressair, realmente, o sacrifício é bem maior. Como fala, é o preço, né? É o preço. É renúncia. É o preço, é renúncia. Que má. Vamos para a última. Que dica. Para a última de Ricardo aí. Vamos, essa pergunta essa é aqui... meio... Se ele perguntasse para mim isso, ele já saberia a resposta de cara, né? Porque eu sou uma pessoa alheia a esse tipo de coisa. Você quer perguntar ou deixa eu perguntar? Vou falar, seu Luiz. Questão do meio político. O senhor já teve interesse, recebeu convite? Eu acho que, como a gente estava conversando no nosso grupo, assim, na visão nossa particular e também acho que da cidade, por o senhor ser um empresário de sucesso, bem-sucedido, estabilizado, tanto financeiramente como na vida pessoal e tudo mais. O senhor pensa em ingressar na questão política? Já pensou em alguma vez? Ou nunca passou pela cabeça? Olha, eu gostaria de mexer com a área política. Mas vou te falar primeiro por que eu gostaria. Como empresário, entendeu? É muito difícil é difícil ver empresários grandes na política, né? Um empresário com certo número de negócio. Porque você abandonar seu negócio 4 anos, entendeu? É problemático. Você praticamente vai ter problema sério nas empresas, nos seus negócios. Ou se dedica, tá, a uma prefeitura, a um estado, né? Ou você dedica ao seu negócio. Por isso que você não vai ver muitas vezes grandes empresários na área política, né? Então, eu sempre tive vontade, mas eu tenho praticamente hoje 18 empresas, né? 18. E para abandonar e entrar na política, você vai ter que começar a ter problema em várias delas, né? Várias delas. Aí você não vai tocar nenhum nem outro, né? Eu digo para você que a vontade minha de ser político, por exemplo, ser um prefeito em Corumbá, eu acho que isso é uma obrigação minha, não é nem vontade. Porque eu teria que dar um pouco de mim para a cidade, que me deu muito, né? Eu acho que Corumbá me deu muito a minha família, não a mim só, a minha família praticamente, né? Eu tenho a Luísa, que é da Cripan, né? Que é presidente da Cripan já faz mais de 30 anos, que ela está lá dentro da Cripan, que ela doa um pouquinho dela. Eu acho muito, muito salutar isso, né? Nobre, né? Dela doar um pouco, além dela trabalhar comigo na área financeira, ela doa um pouquinho para a cidade. Então, isso é um gesto bonito, um gesto humano, né? E de retribuir alguma coisa que a cidade dá para a família Martins, né? Então, eu teria realmente muita vontade de participar, né? E dar um pouquinho de mim para a cidade. As ideias minhas para melhorar a Corumbá são muitas, bicho, são muitas. E isso eu estou tentando, até o Beto, já tentei com o Beto, conversar com meu filho, o Beto, né? Ver se ele entra na política, aí eu acompanho ele e tal, a gente vai junto. Convidei Joyce também, já convidei Joyce também, tá? Joyce daria um excelente prefeito em Corumbá, tá?
Mas é empresário também, não tem. Eu gostaria também. Não vou largar o meu. Eu gostaria também, tal, mas como empresário, não, é difícil abandonar a empresa, né? Tal. Ela também agradece muito Corumbá também, porque o que ela tem ganhou em Corumbá, né? Então, é isso. Eu acho que a vontade é grande. Tá? Então, ele tenta aí, muitas vezes, achar alguém que possa, né, melhorar a cidade, porque nós não queremos que o prefeito nos ajude, não. Nós queremos que ele faça uma boa gestão e não atrapalhe. Uhum. Né? O que a gente espera hoje de política é isso. Não é que ele ajude, é que não atrapalhe. Né? O empresário pensa assim. Você vê bonito, mas bonito cresceu por causa do quê? Porque a prefeitura ajudou, porque Não. Cresceu porque eles tiveram ajuda da prefeitura em quê? Arrumar estrada, em dar bom... melhorar a cidade, deixar a cidade bonita, entendeu? Porque o cara está ganhando dinheiro, ele investe. O próprio empresário investe, ele não quer nada, não. A prefeitura quer só que dê a condição de trabalhar e crescer. Da estrutura, né? É, a estrutura. Então, eu falo para você, eu gostaria, mas é complicado. Para mim é muito complicado. Fica uma vontade aí, guardada. Uma vontade. Respondido aí a pergunta do Ricardo Albertoni. Infelizmente, a gente está no finalzinho, né? Vamos ao final. E não podendo deixar, seu Luiz, Isso. deixar pro senhor aqui, ó. Em off, a gente falou que o senhor já gosta. Não, isso eu levo. Não. Que a gente trouxe pro senhor, ó. Fruta Norte Açaí, nosso parceiro, Marcelânio. Os 3 sabores pro senhor. 3? 3 sabores. 3 sabores que trabalham, tradicional, morango e banana. E o Fruta Norte, vocês já sabem, né, galera? Fruta Norte é 100% batido com a fruta, sem adição nem nada, é zero glúten. Compro sempre dele, muito bom. Beleza? Então é isso, né, Galo? Seu Luiz, Infelizmente chegamos ao final. muito obrigado por ter aceitado o convite. O senhor contado um pouco da história, ter mostrado pro pessoal que está em casa que, além desse empresário de sucesso, também é um paizão, um vozão agora também. Já é bis ou não? Ou ainda não? Tenho... O senhor já ou não? Já é bisavô ou ainda não? Não, ainda não. Aí, então vozão. As minhas filhas casaram muito tarde. Uhum. Se eles casassem igual eu, casei com 22 anos, hoje eu teria neta com 22 anos, 21, 22, né? Elas casaram com 30, 32, 34, a mulher era casa muito tarde hoje. Eu queria que elas casassem cedo. Aproveitar. Eu falar para elas assim, ó, eu casei cedo para ter filho cedo e ter neto cedo e bisneto. Aí falhou. Tá, mas aí tem mais 20, aí. mais 50 anos, 70 anos aí que vai vir pro senhor aí, vai curtir bisneto e pronto. Tomara, mas o vovô não vai poder brincar mais. Que é aí que vem. Aí vão dar energia a mais. Aí que vai chegar. Não, agora tem que ficar, porque aí, ó. Chegou, tem mais 7 anos e rodando. Luizão, agradecer você mais uma vez por ter aceito o nosso convite aí. Né? Fico feliz de poder contar um pouco da história do senhor, né? Que a gente brinca, nem eu mesmo sabia muita coisa, né? A gente pensa que sabe as coisas, mas não sabe nada. Muito. A gente sempre está aprendendo aí. Fico feliz mesmo por o senhor ter aceitado o nosso convite, né? E agradecer mais uma vez aí. Já sinta-se convidado para a próxima, que fala todo mundo que a gente vem conversa. Veio muita pergunta aqui para mim agora de projeto, questão de família, próprio empreendedorismo do senhor aqui para fora. Tem vários, mas o tempo nosso a gente tenta manter um padrão segurando ali, mas já sinta-se convidado para o próximo já, seu Luiz. Se quiser trazer Dona Luísa para contar um pouco da história também, sinta-se à vontade. Ele continua brincando em banco imobiliário. Corumbá agradece. Não sabe por que a gente continua? Tá certo que o empreendimento, o espaço é dele, mas o cinema, o senhor arrendou, alugou ali, né? Aluguei. Alugou, onde vai ser o cinema da cidade. Então agora vem cinema, né? E aí? Tem previsão já ou ainda não? Hein? Previsão já ou ainda não? Ele falou para mim que era em maio agora. Mas ele está com certa dificuldade na questão primeiro, dos documentação. E também do chama Telecine, né? Como chama? Tem um nome. É patente? Cine, não. Cine, tem Para liberar o filme, né? Porque tem que ter liberar e ter uma certa... Não, vai ter que puxar uma patente. Um prazo, isso. Tem um prazo também. É meio complicado.
Então, ele deve, dentro de uns 30, 40 dias, ele está abrindo cinema aqui. Ah, bom, mas pra quem Mas já eu queria- esperou, né? Não, quem já esperou o ano. O último filme que eu vi no cinema Cine Anache aqui, quando era meu tempo de guri ainda, foi Tarzan Resident Evil, o primeiro ainda. Meu Mas é Deus. impossível, né? Hã? É. Você vê na época Resident Evil, cara, foi quando se tava lançado. Aqui tinha o Cine Anache, né? Na época do Hotel Santa Mônica, quando era do Netinho. Uhum. Netinho não, do Grande Hotel. O Netinho já tinha ar-condicionado. O Grande Hotel não tinha ar-condicionado. E, por incrível que pareça, esses dias eu estava conversando com o cara que desmontou até o Cine Anache e ele vendeu as poltronas, todas as poltronas. Ele estava falando, vendi tanto, vendi 100 para um, 50 para outro. Eu falei, mas quantas poltronas tinha no Cine Anache? No Cine Anache, 1.050 poltronas. Caraca. É um dado que eu falei, mas tinha. Quase 1054, viu? 1.050 poltronas tinha dentro do Cine Anache. 1054, porque Isso. tinha 4 do maquinário lá em cima. Então. Tinha. Não, e tinha 3 cinemas aqui, não tinha um. Tinha Nash, Tupi, E Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz? Santa Cruz, né? É. Então, é uma história interessante, entendeu? Eu falei, peraí, mas não tinha cinema, era lógico, não tinha TV, não tinha celular, não tinha nada, nem ia pro cinema, né? E aí tinha uma história, o seguinte, que Corumbá sempre foi quente, era muito quente, e os vendedores vinham para Corumbá ficar no Grande Hotel, o cara não aguentava o calor, o que ele fazia? Ele ia pro cinema. Porque o cinema tinha ar-condicionado. Então o cara ia na primeira sessão, ficava 2 sessões dormindo dentro do cinema, por causa do ar-condicionado. Pegava corujão e ia embora. Isso é uma história, entendeu? É verídico o negócio. Cara, Tem que legal. falar pros novinhos que nem sabem o que é cinema. O cara marada ia pro cinema para dormir. Não, e isso são duas informações que eu trouxe que são históricas. Primeiro, mais de 1.000 pessoas. 1054. Não, eu pensava não. Porque você olha assim. As poltronas estão lá no 1054, eu vi lá. São aquelas que estão lá na pista 2 lá. Que... É aquela que tá lá, aquela do Cine Anache. Cine Anache, viu aí? Tem lá na 1054, tem lá no hotel também. Tem lá a recordação da Cine Anache. E aproveitando a deixa aqui, a gente finalizar. Pista 2 da Estúdio 1054. Volta ou não volta? Porque a gente viu uma galera pedindo. Eu falei esse dia com o André, né? E a gente reabrir novamente. E ele fica meio assim, será, senhor Luiz? Será que vai falar? Tá bom, se quiser abrir, né, João? Eu acho que, dependendo do público da festa que a gente está fazendo, acho que compensa. Olha, eu tenho uma sugestão. Tenho uma sugestão que hoje em dia tudo é licença disso, licença daquilo, aquela burocracia que pode, negócio. Eu acho que vocês deviam abrir uma enquete na mídia social, né? Seria uma boa. Hoje a rede social tá O que você acha bombando da aí. M54 abrir a pista 2? Né, é opinião minha. Mas também já abri com uma atração daquelas que regassem. Não, dá. Pegada Arábia Nights. Arabia Night. Olha, João. Recorde Pegada de Arábia público. Ela e a Nights, Insônia. Tinha da Tequila lá também. Né? Tequila louca. Tequila louca. Halloween. Rapaz, que papo, que história aí. Não sei. Olha das histórias. Vai começar, a gente viu exatamente Aí, isso que a gente fica começou, bravo. A a gente gente- começa numa. Vou finalizar. Beleza, então, valeu, seu Luiz. Aí começa o papo. Aí. Mas você vê que o assunto começa na M54 e termina na Da M54. 1054. E assim, para não gerar... Chama a dona Luísa aqui, conta pra ela contar da 1054, ela vai falar pra você. Da 1054. Rapaz, certeza que vai ter história, hein? Tem outra história, né? E para não ficar... Teve história boa também. E para não faltar com... Mas eu agradeço pelo convite, tá? De vocês aqui. E poder contar um pouco da minha história e falar um pouquinho da minha cidade, né? Que é a Corumbá, que é um local que eu assumi como minha casa. Eu gosto muito de Corumbá. Gosto mesmo, falo pro pessoal, entendeu? Que aqui eu me encontrei desses 40 anos, mais da metade da minha vida, né? Que estou aqui já, né, em Corumbá. Tive bons amigos, né? Como está esse velhinho aqui agora? É velho, né, João? Cabelinho branco já? E conquistei aqui várias realizações minhas, né? Em Corumbá. Então, eu só tenho a agradecer ao povo daqui.
que sempre nos prestigiou, né? Sempre demos o melhor, sempre procuramos fazer o melhor e tivemos resposta. Da Miss 54, você estava conversando da Miss 54 também, entendeu? Do avô, do pai, do filho, do neto, né? Isso é uma coisa que manteve aceso, né? A chama da Miss 54. E eu estou aqui também, porque o final de semana meu, eu quando abri a Miss 54, porque eu me sentia assim, meio isolado no final de semana, não tinha o que fazer em Corumbá. E aí, durante 28 anos, já tinham de ir e fazer o que tinha que fazer. À noite, trabalho durante a semana toda aqui, mas final de semana eu vou lá, né? Vou lá e vamos fazer a festa do pessoal. Então, quer dizer, eu agradeço a vocês por esse convite aqui, poder falar um pouquinho, né? Se eu posso falar tudo, não tinha que ficar aqui até 4 horas da manhã. Se for falar a história do 54, a gente tem tópico. Vamos lá. Filha da Primeira, Valdemar, New York. Aí é perder de vista. Perder de vista, né? Marcelo, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Sinta-se aberto. Se tiver alguma novidade, inauguração de Santa Mônica, quiser vir falar sobre um pouco, sinta-se à vontade também de vir conversar, trazer a filha para falar um pouco também da dinâmica, reforma, como que foi. A gente tá aí para somar com o senhor. E só gratidão. Obrigado pelo convite. E é isso, Negão. É isso aí. É só agradecer, Luizão. Tamo junto. Eu sei que você é parceiro, então não pode contar com a gente que a gente tá aí. Obrigado aí pelo presente aqui do Açaí Norte. Fruta Norte, do Márcio e Dona Elaine. Isso. E é isso, galera. Fechando mais um Fora do Roteiro Casting. Hoje foi 014. 14, ainda bem que pulou aquele número, mas pulou, tá bom. Mundo. Finalizando, né, mais uma vez. Vambora. Agradecendo. Fique atento nas nossas mídias sociais com as nossas novidades. Isso. Em breve teremos mais novidades. Quem sabe a gente tá entrando ao vivo um dia desses aí. Vai que. Porque sabe por quê? Porque a gente tá com a melhor internet da região. E tá rolando promoção, né, Tá Galo? rolando promoção? Tá rolando promoção ainda, galera. M2, melhor conexão de Corumbá Ladário, tá o que pra vocês, galera? Você indicando, você vira cliente, você indica um amigo seu, novo cliente da M2, você ganha 1 mês grátis. Pensa rápido, você indicou 12, cara, você vai ter 1 ano de internet grátis na faixa da M2 com você. Beleza? Fica à vontade. Fruta Norte, Marcelão, tamo junto. Funada Refrigerantes, Fabrício Gelo Pantanal. Só gratidão aos parceiros. Vila Pizza! É isso aí, Vila Pizza, a melhor pizza da cidade. Tamo junto! Valeu!